Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos... Aumente o volume. Começa agora. Boa noite, Bugrão. É rádio do coração do torcedor. Olá, meu amigo Bugrino, você achou que eu não vinha, né? Fala a verdade, você achou que você vai dar um bolo na gente hoje? Que nada, hoje a gente tem um convidado muito especial aqui para o nosso Boa Noite Bugrão. E a gente estava aqui fazendo todo o preparativo para trazer um programa de grande conteúdo para vocês. Hoje a gente vai pedir licença aqui pelo menos uma parte do programa, né? Vamos ver quanto tempo o nosso convidado consegue ficar conosco ao vivo aqui. A gente vai tirar licença nessa coisa de secação, nessa coisa de Série B, de Campeonato Brasileiro, de acesso, de título, de quem não acredita, de quem acredita. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Guarani, mas de um Guarani lá de trás. Um Guarani que começava a se preparar para ser o gigante do futebol brasileiro, que hoje é o Guarani Futebol Clube, né? Um dos campeões brasileiros, isso é raro. O único campeão brasileiro do interior, e de tantos outros feitos que em outras oportunidades, ou talvez até hoje, o nosso convidado vá nos contar, vá nos falar. Hoje nós vamos lembrar um pouco dessa história do Guarani Futebol Clube e nós vamos contar aqui um pouquinho também da história de um dos maiores artilheiros do Guarani Futebol Clube, um cara pouco conhecido. A torcida do Guarani de hoje o conhece muito pouco, né? Jogou no Guarani há muitos anos, em um tempo um pouco diferente do tempo atual, né? Eu não vou falar o nome ainda, quem vai falar o nome dele é o Celso, que vai estar com a gente. Deixa eu dar boa noite para o Celso Franco, historiador, pesquisador, assim como o Fernando Pereira da Silva, o Zé Ricardo Lenz e Mariolani, um dos responsáveis por essa história do Guarani que a gente hoje pode contar e contar muito bem, graças ao trabalho desses caras aí que começou lá na década de 80, passou pela década de 90 e se estende até hoje, porque eu sei que o Celso continua a sua pesquisa até hoje. Aí, quer ver? Ó? Boa noite, meu grande amigo Celso Franco. Você não tem noção do prazer que eu tenho em te receber aqui na Rádio Planeta Guarani, viu? Tá tudo bem com você, Bugrino? Opa, boa noite, Ortiz. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a você, boa noite aos meus amigos bugrinos aí de Campinas e do Brasil, né? Hoje eu falo aqui de Bragança Paulista, onde resido, mas é com muita satisfação que eu participo com você dessa entrevista, desse bate-papo, falando do nosso bugre campineiro. É um bate-papo mesmo, viu, Celso? Você definiu bem. A gente vai muito bater papo aqui, né? Cara, assim, é uma honra enorme te receber, velho. Você não tem noção. Um dia eu recebi aqui o Fernando e o Mariolani, foi um dos dias mais emocionantes pra mim aqui. E pode ter certeza que hoje a emoção é tamanha, viu? Eu só lamento você estar em Bragança e não poder vir aqui pro estúdio, né? Seria muito mais legal ter você aqui no estúdio do meu ladinho, viu, Celso? Não, legal. A gente não vai faltar oportunidade, Ortiz. Assim que eu tiver a oportunidade de visitar minha mãe, meus irmãos aí em Campinas, e a gente tiver a honra de ir até o estúdio aí participar com você, com certeza estarei aí. Legal, legal. Ô Celso, você vem ver jogo do Guarani ainda, né? Creio eu que venha, né? Você está acompanhando o Guarani nessa Série B de Campeonato Brasileiro aí, né? Sim, sim. Quando existe a possibilidade, eu estou em Campinas, vou na casa da minha mãe, que mora aí perto do Brinco, daí eu já desço a pé, faço toda aquela caminhada que eu fazia quando eu descia com meu pai para ir assistir jogos no Brinco, né, o meu saudoso pai, e, enfim, vejo sim e acompanho pela TV, quando o jogo é transmitido pelo Premier, tudo, estou acompanhando o Bugre e torcendo aí para que a gente retorne ao lugar onde a gente sempre mereceu estar.
E aí, a gente até estava falando em off aqui antes de entrar no ar sobre esse momento, né, que o Guarani vive. Eu vou deixar para você falar como é que tá o coração do Celso Franco aí, porque a gente está vendo aí uma parte da torcida do Guarani dizendo que não acredita em nada, que o Guarani não vai conseguir, uma parte dizendo que o Guarani já subiu, outra parte dizendo que o Guarani vai ser campeão. De que lado dessa história você tá, Celso Franco? Ortiz, assim, eu estou numa expectativa muito grande do retorno do Guarani, sabe? Como o campeonato está bem nivelado, as equipes, os 11 primeiros clubes, todos eles têm chance praticamente de subir a elite do futebol. Mas o Bugre, ele tem mostrado resultados assim que nos deixa bem esperançosos desse retorno depois de tanto tempo longe da primeira divisão, né? Então, aqui na cidade, quando a gente encontra os outros colegas aqui que torcem para o Guarani, aqui tem uma legião de bugrinos, sabe? Enfim, até porque a gente tem bastante ex-jogadores do Guarani que moram aqui na cidade. Então, é um número grande de bugrinos que a gente tem aqui na cidade. Quando a gente se reúne para falar, putz, o Guarani, como é que está, tal? A expectativa é do retorno do Guarani, com os pés no chão, jogo a jogo, e com o coração vibrando, né, naquela intensidade de que esse retorno possa acontecer. Pô, que bacana, que legal. Um dos jogadores que mora em Bragança é o Manguinha? O Manguinha mora por aí? A Manguinha mora. A Manguinha é um dos caras mais quistos aqui na cidade. Manguinha, Mauro Silva, Gil Baiano, Luiz Miller. Então tem Mauro vários. Silva não, né? Mauro Tulhão, né? Porque o apelido dele aqui era Tulhão, né? Não tem nada de Mauro Silva, não. Mauro Silva é o Tulhão gourmetizado, né? Eita vida. Até Floresvaldo, que jogou no Bugre em 77 também. O pai dele foi goleiro do Massa Bruta aqui. Então, tem muito pessoal aqui na cidade que defendeu o Guarani, enfim. E daí tem também torcedores, né? Às vezes a gente tá andando na cidade, putz, eu falo assim, cara, lá o cara tá com a camisa do Guarani, beleza. Então a gente até fala assim, porra, é legal, bacana, porque no bate-papo com o Red Bull aqui, a gente às vezes tira vantagem. Você falou bem, Red Bull, né? Porque o Bragantino, o Massa Bruta, né? O Bragantino tradicional, pra mim, não existe mais, né? Hoje existe o Red Bull, né? E o Bragantino não é nenhuma homenagem ao Bragantino, é Red Bull Bragantino porque é de Bragança Paulista, né, ô Celso? Exato, até porque aqui na cidade, já no cartório, o CNPJ do Bragantino está extinto. Então é um CNPJ novo, é um clube totalmente novo, né? Herdou o apelido de Massa Bruta, que já carrega o Bragantino carregava desde a sua fundação. Enfim, é um outro clube, é uma outra realidade. Enfim, já não existe mais o Clube Atlético Bragantino de outrora, né? Então, pés no chão, que é outro time, é outra realidade. Vou te fazer uma pergunta meio chata agora. E se isso acontecer com o Guarani um dia, Celso? Olha, Ortiz, já aconteceu no passado a gente mudar o nome para poder disputar amistosos, nos anos 20 e tal, né? Putz, o time que o Guarani ia enfrentar num amistoso era de uma outra liga, então para poder jogar tinha que ir com um outro subtítulo, né? Vamos dizer, Associação Guarani, ou então o Esporte Clube Guarani, que nem aconteceu nos anos 20 para jogar em Amparo. Enfim, eu não gostaria, não. Eu Eu também gostaria não. Eu que também não gostaria, não. Essa é a resposta que eu queria ouvir de você, cara. Pra mim é Guarani Futebol Clube, jamais, ponto, acabou, né, velho? jamais. Guarani Futebol Clube, desde a sua existência até o dia que permanecer disputando a existência do Bugre, né? Então, jamais, eu sou contra. Ô Celso, e essas mudanças de nome aí que você atribuiu ao Guarani, elas dificultaram um pouco desse seu trabalho de pesquisa diária aí sobre o Guarani? Olha, Ortiz, a gente é muito detalhista, sabe? Quando eu comecei os meus trabalhos de pesquisa,
Meu pai já tinha guardado muita coisa do Guarani, porque meu avô também já tinha guardado, então vem coisas de lá de trás. Então, quando eu comecei a ir nos arquivos do Diário do Povo, do Correio Popular, enfim, em outras cidades, eu me baseava assim, ou falaram, não, Guarani, o Esporte Clube Guarani vai jogar em Amparo. Poxa, mas o Esporte Guarani com Joca, com Dário, com Hugo, sabe? Não é possível. Tem alguma Então, coisa errada aqui nesse negócio, né? alguma coisa errada. Daí aquele ímpeto de ver por que isso, por que de estar mudando o nome, né? Poxa, isso até foi bacana, porque daí a gente passou a conhecer mais os jogadores do Guarani, as brigas da Associação Campineira de Futebol com o Guarani, sabe? Tinha isso já umas perseguições lá de trás, enfim, e Ápia contra a Liga de Amadores. Então, normalmente os times arrumavam esse pseudônimo, né, para poder jogar um contra o outro. O Guarani, em determinada época, virou até bandeirante, porque esse bandeirante na década de 30 era praticamente o time que disputava a Série Campineira, e daí jogava em Itu, jogava em Sorocaba, para você ver, uma das maiores goleadas contra o São Bento é com nome de bandeirante, né? Mas assim, isso ainda requer um cuidado, ainda a gente está num levantamento mais específico, porque por vezes os voluntários da pátria, que era o outro time da cidade, Campinas, Guanabara, cediam um ou outro jogador para completar o time. Tá. E Então, aí vira uma espécie de seleção campineira nesses casos. virava uma espécie de seleção campineira, mas normalmente era 10 do Guarani e Caraca. um tal de Moacir que jogava no Voluntários da Pátria, que era o craque do Voluntários, né, do Auriverde de Campinas, né? E Então tem aí a muita gente já história. vê o tamanho da grandeza histórica do Guarani, né? Pra montar uma seleção campineira era tipo 10 do Guarani e um que se destacava em O outro time Guarani qualquer, né? destacava no outro time. Então, nossa, o Guarani da década de 20, de 30, não tinha adversários na cidade, né? Quem quebrou a hegemonia do Guarani foi o antigo Campinas, né? O outro time que ainda sobrevive na cidade é um caso à parte, mas os demais, o Mogiana, o Campinas, o Guanabara, o Corinthians, da General Osório, esses times, putz, eram times assim de muita tradição, de muita história. Se a gente parar para contar a história de cada um deles, você vai falar assim, putz, nossa, que bacana, né? Esses times cederam jogadores para o Guarani, cederam jogadores para outro time da cidade aí, tal. Mas eles também tinham uma rica história. Mas quando se falava em montar uma seleção campineira para disputar alguma coisa, era maior o número de jogadores do Bugre, com certeza. Pô, que história bacana. Mas vamos começar a contar a nossa história de fato. Eu vou deixar pra você, porque eu fiz um mistério aí, né? Botei a foto dele lá. Teve gente que acertou, obviamente, nos comentários e tal, né? Mas a maioria ficou sem saber. Então conta pra eles hoje a história de quem nós vamos contar. Como é que chegou ao Guarani, em que época jogou, o que jogou, quantos gols fez, alguns feitos dele aí pelo Guarani, alguns feitos da história dele como atleta também. Nós vamos falar sobre tudo isso. Mas nós vamos falar hoje de um peruano, né, Celso? Qual que é o nome desse peruano aí que a gente vai apresentar pro torcedor do Guarani atual? Jesus Villa-Lobos Villegas foi o primeiro peruano a jogar no Brasil. Né? E no Guarani, e aliás no Brasil, Vila Lobos, é isso? Esse era o nome dele, o nome Villa-Lobos. pelo qual foi conhecido Esse é no o nome Guarani, né? dele, conhecido no Guarani, Villa-Lobos. Então, Villa-Lobos chegou no Brasil pelas mãos de Zezé Moreira. Zezé Moreira era o treinador do Fluminense do Rio de Janeiro, e o Fluminense foi fazer alguns amistosos lá no Peru contra o Universitário, o Sucre, o Desportes Municipal, que eram os principais times da época. E daí um criolinho chamou a atenção de Zé Moreira, porque esse criolinho, em todos os jogos que o Fluminense fez lá em Lima, lá no Peru, esse criolinho
um time pegava, emprestava ele, o outro pegava, emprestava ele, e ele detonava contra o Fluminense. E isso encheu os olhos de Zezé Moreira. E foi aí que o Fluminense... Só para eu contextualizar aqui, hoje o pessoal pode estranhar muito a gente usar o termo, mas esse termo criolinho era o termo que se usava naquela época, né, na década de 50. Né? Sim, na década de 50, com todo respeito à pessoa e aos demais, com certeza, Ortiz. Era um pejorativo que na década de 50 se usava. Mas Villa-Lobos, ele, como eu disse, ele defendeu o Sucre, né, que era o time dele, era o campeão peruano na época, e o Fluminense sofreu na mão dos peruanos. E daí Zezé Moreira pediu para que fizesse a contratação dele. E com 24 anos, Villa-Lobos desembarcou no Brasil, né, para jogar no Fluminense do Rio, fez sua estreia contra o Atlético Mineiro lá nas Laranjeiras. O Fluminense ganhou, foi aquela festa. O Fluminense estava montando um time para poder retornar a ser campeão carioca, e assim o fez, né? Com Villa-Lobos no time. O Fluminense foi campeão carioca de 1951, foi na época que o Villa-Lobos chegou no Fluminense. Por mais de 90 jogos, ele defendeu a camisa do tricolor carioca, marcando 38 gols. Foi campeão do mundo naquele torneio que está sendo pleiteado pelo Palmeiras e pelo Fluminense, aquele torneio Rio. É o Mundial que o povo diz que o Palmeiras não tem, né? Exato, é a Copa Rio. Copa Rio que o Palmeiras quer, e o Fluminense também entrou no mesmo barco aí, né? Então, ele foi defender o Flu e acabou fazendo história lá no Fluminense. Ele permaneceu por volta de 3 anos defendendo o time carioca. Então vamos lá, ele chega ao Fluminense, creio eu, em 52, pelo seu relato, né? Final de 51, começo de 52, ele fica no Fluminense por 3 temporadas. Praticamente até metade de 54 ele fica no Fluminense. Tá. Até o segundo semestre. Tá. E como é que esse cara chega ao Guarani, Celso? Conta pra mim como é que o Villa-Lobos chega ao Guarani, porque naquela época não era tão comum esse tipo de negociação, né? Não, o que aconteceu? Villa-Lobos teve sondagens do Inter, do Ipiranga da Bahia, que eram grandes times da época. Mas quem contratou o Ipiranga, o Villa-Lobos, para vir para São Paulo, foi o Ipiranga da capital. Então, o Ipiranga disputava o Campeonato Paulista, o vovô da colina histórica, né, o famoso vovô de São Paulo, e o Ipiranga contratou Villa-Lobos para disputar o Paulistão. E Villa-Lobos, vindo para o Ipiranga, ele marcou 6 gols, tudo tal, mas não foi o suficiente para salvar o time da colina histórica de ser rebaixado para a segunda divisão pela primeira vez em sua história. E naquela época, Ortiz, tinha aqueles lances da Jabaquarada, o Jabaquara caía, entrava com recuo, ficava, e o Ipiranga fez a mesma coisa. O Ipiranga pediu licença e leiloou o time inteiro. É aí que entra o Guarani, né? O Guarani, vendo que Villa-Lobos já tinha se destacado no Fluminense, em poucos jogos no Ipiranga, ele marcou 6 gols, foi praticamente o vice-artilheiro do vovô no Paulistão de 54. O Guarani foi lá, como o Ipiranga pediu licença do campeonato, o Guarani contratou Villa-Lobos a toque de caixa com o Ipiranga, com negociações, né? Porque tinha muita permuta também na época, sabe, Ortiz? Como o Ipiranga ficou um ano parado, o Guarani depois cedeu os jogadores para o Ipiranga lá na frente para retornar à primeira divisão. Eles não caíram e eles foram convidados novamente. Então foi aí que Villa-Lobos chegou no Bugre. Entendi. E ele chega ao Guarani, naquela época o Guarani disputava o quê, Celso? Jogava a primeira divisão do Campeonato Paulista, né, com acesso conquistado lá em fevereiro de 1950, mas que era do campeonato da divisão de acesso de 49. O Guarani jogava o Campeonato Paulista e basicamente mais nada. Jogava o Campeonato Paulista, se preparava com vários amistosos, né? O Guarani
era bem requisitado para fazer inaugurações de estádios pelo interior afora, inclusive um pouco antes de uma famosa excursão que o Guarani fez para o Chile, né, a primeira em âmbito internacional. O Guarani tinha ido até São João da Boa Vista inaugurar o estádio Getúlio Vargas do Palmeiras Futebol Clube da cidade, né? Então, o Guarani era muito requisitado para jogar em Batatais, em Presidente Prudente, em Catanduva, Marília. Então, nesse intervalo de Campeonato Paulista, taças Cidade de Campinas, etc. e tal, que já estava praticamente também já quase encerrando esses torneios na cidade, né? Era amistosos e Paulistão. Então o Guarani estava no Campeonato Paulista também. Então o Vila Lobos veio para reforçar o Bugre no Campeonato Paulista. Tá, e a estreia dele no Guarani acontece num jogo pelo Campeonato Paulista ou acontece em alguma outra oportunidade, Celso? O começo da passagem dele pelo Guarani? A passagem dele pelo Guarani começa na excursão que o Guarani realizou no Chile, né? Ele chega no finalzinho de março de 1955 para o Guarani e já logo no começo de abril o Guarani conseguiu, através dos empresários, fazer uma excursão até o Chile. Lá ele ia enfrentar principais times da época, né? O Palestino, o Rangers, o São Luís. Então, o Guarani partiu para uma série de amistosos no Chile e foi ali que o Vila Lobos fez a estreia dele no Guarani. E foi na cidade de Rancagua, contra o Rogers. O Guarani ganhou de 4-1 nesse jogo. O Rogers, pelo que se sabe, era o primeiro jogo da história desse time. Ele tinha sido fundado recentemente. E Vila Lobos fez o segundo gol do Guarani numa vitória de 4-1 que o Guarani ganhou desse esquadrão do Chile aí que começava a sua vida profissional. Oi, Celso, perdão, um corte aqui no microfone. Vamos lá, eu sempre tive a curiosidade de saber o seguinte, a gente acompanha os números e os números são frios, né? Eu vejo, por exemplo, que ele tem uma marca de 88 gols pelo Guarani e com 88 gols ele é o 8º maior artilheiro, empatado só com o Jorge Mendonça. O Jorge Mendonça ele foi simplesmente artilheiro de um campeonato paulista pelo Guarani com 38 gols marcados, né? Então, o cara tem que se destacar. E isso sempre me chamou a atenção. Eu sempre quis conhecer um pouco mais sobre Vila Lobos exatamente por isso, pelos feitos e tal. Nessas suas pesquisas todas, você conseguiu encontrar alguma coisa sobre o estilo de jogo dele, sobre como ele gostava de jogar, sobre os feitos que ele conquistou nessa passagem pelo Guarani? Você consegue trazer um pouquinho disso pra gente? Nossa, Vila Lobos era um cara de 1,75 m de altura. Pô, pequeno. Né? Pequeno, 1,75 m de altura. Só que era um cara veloz, né? Pelo que a gente pesquisou tudo e viu dele durante a história. Era um cara veloz, cara de presença de área mesmo, bom cabeceador, né? Eu estava até vendo se eu conseguia detalhes de quantos gols ele marcou de cabeça, de chute direto, até porque não tem gols de Vila Lobos de pênalti. Todos os gols dele não tem penalidade máxima. Ele não tem nenhum jogo onde fala assim, putz, Vila Lobos marcou 5 gols de pênalti. Não tem, Ortiz. Então era um cara de uma estatura baixa, mas muito veloz, de bons dribles, né? Que isso eu pesquisei por todas as passagens deles nos times brasileiros que ele defendeu. E era um cara que tinha jogos que ele marcava 2, 3 gols. Contra o Nacional da Capital teve um jogo, ele marcou 5 gols numa vitória de 6-3 do Guarani. Então era um cara de presença de área mesmo. Ortiz. Oi, Celso, perdão, eu tô com um problema no meu microfone aqui. Nós podemos dizer então que ele era um misto de Romário com João Paulo, pelo que você contou de história aí. Assim, pelo que também se fala, ele era meio marrento, sabe? Então era mais tipo, Romário ainda. Mais Romário, mas era veloz, tipo João Paulo. Eu gostaria de ter visto esse cara jogar e entortar defesas
de Portuguesa, que era grande na época, né? Enfrentando um Santos, um Palmeiras. Então ele era um cara de presença diária mesmo e que fez muitos gols pelo Bugre, né? Tá, foram 88 gols ao todo. Existe a possibilidade dele ter feito mais gols, Celso, nessa sua pesquisa aí? Você acha que nós podemos encontrar mais algum gol dele perdido? Olha, Ortiz, eu tenho a expectativa que ele passe o nosso ídolo Jorge Mendonça também, porque eu sou Jorge também, sabe? Você é Jorge Futebol Clube também, é? Sim, porque, putz, Jorge Mendonça em 82, com tudo que ele fez pelo Guarani, enfim, né? Não tem o que falar. Pô, de Jorge Mendonça. Eu ganhei um apoiador, então, aqui na rádio, porque aqui o meu debate com o Edinho, né, com o pessoal, é o seguinte, cara. Eu não tenho a menor vergonha de dizer, eu tenho 52 anos, né? Então eu digo que o maior jogador que eu vi jogar com a camisa do Guarani foi Jorge Mendonça. Foi o maior jogador que eu vi jogar com a camisa do Guarani. Eu digo assim, o maior jogador revelado pelo Guarani é Careca. Para mim isso é incontestável. O craque do Guarani, para mim, que eu vi jogar, é Amoroso. Mas o maior jogador que eu vi jogar com a camisa do Guarani é Jorge Mendonça. Então eu ganhei um apoiador nessa briga, pô? Ganhou, Ortiz, porque eu também sou a favor desses 3 que você falou e eu incluo mais um, né? Que era um volante que, putz, eu vibrava quando ele entrava em campo, que era o gaúcho Ederson, né? Então também é um craque que não fazia gols, mas era a retaguarda do Guarani, esse Guarani dessa época, que quem viu jogar sabe que era um senhor time de futebol também. Falamos dele esses dias. Falamos dele esses dias aqui no programa também. Uma grande promessa. Na verdade, a promessa não, né? Uma grande realidade, né? Cotado até para a seleção brasileira, né, velho? Exato. Então, Villa-Lobos pode superar Jorge Mendonça, sim, Ortiz. Se computasse gols de torneio início, Villa-Lobos já teria passado, porque o gol do título do Guarani no torneio início de 1956 contra o Noroeste foi dele, né? Tá. Mas como a gente fala assim, putz, os jogos de torneio início a gente não vai computar como um jogo oficial, até porque era 60 minutos de jogos, antes era até menos, era 20 minutos, né, de jogos. Então o gol do título no Pacaembu contra o Noroeste em 56, né, o tricampeonato do Guarani no torneio início, foi o gol de Villa-Lobos. Acho que esse foi um dos gols mais importantes, porque deu mais um troféu para o Guarani, mais um título. Mas ele fez gol no outro time de Campinas, aí ele fez gol contra o Corinthians, em vitória do Guarani, ele fez gols contra o Palmeiras. Então, era um cara que ele estava sempre presente na artilharia. Ele dividia com o Augusto, que é outro grande artilheiro do Guarani, né? O Augusto é o quarto artilheiro da história do Guarani, né? 104 gols, pô. Da história do Guarani. Imagina você, Augusto e Villa-Lobos, pedido no mesmo time. Eu nem preciso viajar muito, porque eu vi Careca e Jorge Mendonça, pô. Então, é isso daí, é esse comparativo, isso daí é bem bacana. A gente viu Careca e Jorge Mendonça, até com o Hernani Banana, que fazia gol pra caramba também, né? Você vê como a gente viaja, né? Então aquele time, sempre tinha 2 grandes artilheiros e um terceiro ali que movimentava o time, fazia gols também, né? Então, nessa época de Villa-Lobos, Augusto era um dos craques do time. Ainda também tinha Piolim, tinha César, tinha, Ismar, né? Esse time. Tem a escalação do time que foi campeão aqui do torneio início. Você sabe quem foi a primeira pessoa que me falou do Villa-Lobos, Celso? Você tocou o nome agora. A primeira pessoa que me falou do Villa-Lobos foi o seu Piolim na padaria, rapaz. Seu Piolim. Nossa, que legal, Ortiz. Pois é, eu frequentei por algum tempo a padaria dele quando era criança, né, e tal. E sempre torcedor, né? Sempre apaixonado pelo Guarani e tal. E quando eu soube que ele tinha jogado no Guarani, aí eu queria ir todo dia lá na padaria, né?
E ele foi a primeira pessoa a me falar do Villa-Lobos. É por isso que eu tenho essa curiosidade para conhecer mais dessa figura, rapaz. Porque ele me falava muito, mas muito mesmo do Villa-Lobos. É, ele fez gols assim que a torcida do Guarani na época, acredito eu, meu pai, o seu, pessoas que viveram naquele momento do Guarani, que era um momento difícil também, né, Ortiz? O time disputava um campeonato paulista contra os chamados grandes, e eram grandes mesmo, né? A Portuguesa era um senhor time de futebol, né? Com jogadores de renome, Palmeiras, Santos, nem se fala, né? Corinthians também. E o Guarani fazia frente, né? Fazia frente. Era o melhor do interior, foi várias vezes. Se pegar a classificação aí, a gente vê que o Guarani sempre se posicionou na frente dos outros times do interior. E Vila Lobos, nossa, ele morando em Campinas, jogando no Bugre, era uma pessoa que constituiu família aí, né? Ele se casou em Campinas, né? Ele só deixou em algum momento a cidade quando ele foi defender o Inhoquim lá, ele foi defender o 15 de Piracicaba. Então ele foi para lá, até a família dele reside, a maioria ainda reside lá em Piracicaba, né? Netos dele moram em Piracicaba, mas ele constituiu família em Campinas, ele ficou durante muito tempo. Conta-se que em determinada época ele ficava muito ali na Campos Sales, né? Quando já estava de idade e tal, até que o pessoal levou ele para o Peru de novo, para a cidade natal dele, onde precocemente, né? Ele faleceu com 49 anos, né? Meu Faleceu Deus. muito jovem, né? Muito jovem. Então ele faleceu lá na cidade natal dele, né? Que é Tambo, deve ser essa pronúncia, tá? Tambo de Mora, é uma província de Chica, lá no Peru, em 1976. Pô, Ele morreu faleceu bem novo. no ano e acompanhar mais o Guarani, quando eu era molequinho, e meu pai levava lá no Brinco, né? Então, Caramba, essa. rapaz. Caramba. E ele jogou no Guarani quantos anos ao todo, Celso? Ele estreia no Guarani, você contou pra gente em março de 55 e ele joga no Guarani até quando? Até o final de 58. Então Até o term... foram 5 temporadas jogando no Guarani. Eu tenho registrado até o momento, porque algumas escalações, às vezes, os jornais não publicavam corretamente. Tá. Eu tenho 181 jogos dele com a camisa do Guarani. Meu Né? Deus do céu. E aí Pegando você só. falou que nessa pesquisa sua devem aparecer mais gols dele pelo Guarani. Então a tendência natural é que ele cresça ainda mais nesse ranking de artilharia. Lógico que nós também podemos ter gols de outros, mas, por exemplo, nós não teremos mais gols de Fumagalli registrados nessa sua pesquisa. O Fumagalli chegou aos 90 gols, é o 7º artilheiro hoje conhecido da história do Guarani. Se você encontrar mais 2 gols dele, por exemplo, ele se iguala a Fumagalli, né? Então, esse é um nome que, na sua pesquisa, certamente, provavelmente, nós veremos o Villa-Lobos superar na história do Guarani. Sim, ele e Fifi. Fifi, depois daquela pesquisa em 2018, Não. ele ficou em 10º lugar com 84 gols, né? Hoje ele já Eu tem já 86, né? Hoje ele já tem 86. Já tem 86. E tem gols de Fifi, né? Nesse momento que a gente perdeu ele há tempos atrás, aí lá em Botuporanga, eu conversei com o pessoal de lá e eles ficaram até de algumas pessoas que estavam bem próximas dele, né? Até porque a família, ele morava no estado da Votuporanguense e tal, e eles ficaram de me mandar mais detalhes, né? Porque o Correio Popular chegou até Votuporanga na época e ele tirou uma foto segurando o jornal, foi muito bacana. Então, Vila Lobos e Fifi podem alterar essa lista dos 10 mais. Os outros não chegam, sabe, Ortiz? Vai Ah, chegar por volta de gols, tudo tal, mas a diferença está entre Vila Lobos e Fifi para superar Jorge Mendonça, até Fumagalli, e
a diferença também vai estar entre Zequinha e Roberto Caco, entre o quinto e o sexto lugar, né? São dois E gols, talvez né? O Roberto Caco tem vai ser 93, o Zequinha tem 95, né? São 2 gols aí de diferença. gols de diferença, mas o Zequinha era o garoto de ouro do Brinco, era o menino de ouro que era chamado, né? Do Guarani, né? Do famoso Pastinho, né? Então vai ser difícil se a gente conseguir os jogos que faltam de artilharia. Se o Zequinha marcar mais um, tiver mais um ou dois gols marcados, é difícil o Roberto Caco superar ele, né? Mas a briga de Villa-Lobos com Fifi, Jorge Mendonça e Fumagalli, ela tá viva ainda. Tá Caraca, viva rapaz. e tá bem legal ainda a pesquisa, sabe, Ortiz? Cara, eu fico imaginando como é que você fica quando você encontra um dado novo, Celso. Deve parecer uma criança quando ganha um brinquedo de Natal, porra. Eu vou te contar uma agora aqui que é bem bacana. Um dia eu estava no arquivo do Estado, né? E lá não podia dar um pio. Tinha que ficar um silêncio sepulcro lá. E você não pode usar caneta, luva, máscara tal. Foi no dia que eu descobri o WO do outro time da cidade num derby. Nossa, eu dei um grito lá dentro. Eu me entusiasmei tanto, falei, não sei o que tem tal. O pessoal já me olhou, falei, putz, agora já foi, né? Mas era uma vibração única, era um momento assim, putz, outro time da cidade entrega os pontos tal. Eu falei, nossa, era tudo que precisava achar. Então, quando você pesquisa, encontra detalhes assim, putz, uma vitória contra o Corinthians, uma vitória que o cara fez dois ou três gols, né? Hoje fala em toda aquela linguagem diferente daquela época. Nossa, é muito bacana, Ortiz, é muito bacana. Porra, eu imagino, Descobriu. cara. Imagino. É como se você estivesse vivendo um jogo, né, Celso? Um jogo assim que ninguém viu e que você está tendo a oportunidade de contar, né? Ninguém viu assim, ninguém hoje, né, viu. Mas que você está tendo a oportunidade de contar que aconteceu, né? Exato, é algo assim que é muito bacana, muito interessante. E daí você vai pesquisando, né? Eu entro nos registros da Federação Paulista, da APIA, da CBF, para poder saber o número do registro do jogador, quando ele foi registrado como profissional. O registro do é 001701. Então, Nossa. eu tenho o registro dele, né? Enfim, isso eu estou fazendo com os demais jogadores do Guarani, né? O nome completo, a origem deles, porque se a gente perder esse fio da meada agora, Ortiz, e se Fernando estiver ouvindo, se Mariolane estiver ouvindo, eu já até falo para eles e os demais bugrinos, a gente tem que agora é o momento da gente aglutinar informações, plantar a semente de entregar para o Guarani a história dele completa, né? Com todos os detalhes Sem possíveis e dúvida. imaginários, Sem construir a dúvida. história, e isso é o que me motiva a pesquisar e fazer tudo isso do Bugre. Sem dúvida, criar o manual do Guarani Futebol Clube, a história do Guarani Futebol Clube, e entregar para o Guarani. Acho que esse é o maior presente que alguém pode dar para o clube, né? Que é a sua história ali, né? Você poder entregar para o clube a sua história contada e bem contada, nada substitui, né, o Celso? Era o presente nosso para o acesso do Guarani na elite, né? O Guarani sobe, eu tenho a honra de ir lá no Brinco e falar assim, ó, tenho todo esse arquivo do Guarani, eu construí isso, tá aqui, ó. Usem e abusem e façam valer a história do Bugre Campineiro, sabe? Vamos embora então, tá chegando a hora, velho. Tá chegando a hora, porque se der tudo certo aí, Falta 10 final de jogos. novembro tá chegando. Falta 10 jogos, falta 10 jogos. 11, Então, falta 11. Tem o Tombense falta antes. 11. Tem um Tombense no domingo. Nossa, eu já tô com esse Tombense entalado já na garganta, mas a gente vai superar. E então, Otis, jogadores que nem Vila Lobos, um jogador de outro país, vários já defenderam o Guarani, vários treinadores também já passaram dirigindo o Guarani de outro país, mas igual o Vila Lobos dificilmente vai ter, né? Porque em mais de 100 anos de história a gente conseguiu ter um peruano que veio aqui, marcou
88 gols. Pode superar esse número, né? Dificilmente a gente vai ter outro que venha e construa uma história tão bonita quanto ele fez com a camisa verde e branca, né? Pô, que legal, Então, cara. Você me contou que o primeiro gol dele marcado pelo Guarani foi logo no primeiro jogo dessa excursão, né, lá para o Chile. foi, Qual foi foi o lá no jogo em que ele mais marcou gols? Você tem esse dado? Esse jogo que ele mais marcou gol foi no dia 30 de junho de 1957. O Guarani jogou no Brinco contra o Nacional da Capital, né, pelo Campeonato Paulista. Ele marcou 5 gols na vitória do Guarani por 6-3 contra o Alves Celeste da Comendador Souza. Também foi o jogo que ele mais marcou gols com a camisa do Guarani. 5 gols na mesma partida. E o último gol que você tem catalogado dele foi contra quem, Celso? Contra o América de Rio Preto, né? Campeonato Paulista também. O América, o Diabo veio no Brinco, né? E perdeu do Guarani de 1-0, gol de Villa-Lobos. Isso foi no dia 9 de novembro de 1958. Bom, o América, se eu não me engano, nos deu Fumagalli, né? O América foi quem nos deu Fumagalli, né? Sim, sim, sim. Veio de lá de São José do Rio Preto. Mas é um time que eu nunca gostei, viu? Contar a verdade pra você, eu nunca gostei do América. O América não tinha. O estádio do América não ficava do lado de um cemitério lá em Rio Preto? Eu não cheguei no Benedito Teixeira, Eu Ortiz. fui, ficava do lado de um Eu não. cemitério lá, se eu não me engano, viu, cara? Eu nunca gostei muito desse América, não. Era um time encardido pra nós, né, Celso? Não, sim, o América era encardido. O América é um dos times que mais infligiu derrotas para o Guarani, né? Mas, assim, no cômputo geral, nós temos vantagem, né? Graças a Deus, Enfim, né? nenhum time do interior dos antigos, né? Porque a gente acabou sendo vítimas desses times recentes aí que apareceram e desapareceram assim do nada, né? Tipo aquele Guaratinguetá, é, o Barueri, essas coisas todas, né? Do Grêmio Barueri, mas dos times antigos, 15 de Piracicaba, São Bento, Comercial, Botafogo, Ferroviária, América, já falei o São Bento de Sorocaba, enfim, Taubaté, nenhum deles nos vence no confronto direto. Pô, que A gente tem maravilha. muito Que de maravilha, todos cara. eles. Mostra o gigantismo do Guarani, né? Porque nós estamos falando de uma época em que o futebol do interior do estado de São Paulo era realmente um celeiro de craques. A maioria dos grandes jogadores que despontavam em clubes vinham do futebol do interior de São Paulo, né, Celso? Sim, aquilo que eu te falei, né? Ferroviária, nossa, era um celeiro de grandes jogadores, né? O 15 de Jaú mesmo. 15 cedeu vários jogadores para o Guarani, de campanhas memoráveis, de conquistas do Guarani. Tem bastante jogador do 15 de Jaú. O 15 de Piracicaba teve uma época que eu fiz um trabalho de as duas camisas, né? Quantos jogadores do 15 defenderam o Guarani e do Guarani defenderam o 15? Então, desde a época do Lolico, na década de 20, 15 e Guarani sempre tiveram trocas de jogadores e grandes jogadores, jovens talentos que defenderam as cores dos dois clubes, né? E isso era com Comercial, com Jabaquara também, né? Que nos cedeu Cabrita, que fez gols no outro time de Campinas aí e tal. Então tem bastante história legal, né? Então eu adoro, sabe, Ortiz, eu assim sou realmente um apaixonado por vários times do interior assim que fizeram história, né? Tô feliz da vida do Taquaritinga e do União São João tá quase retornando para Série A3, tal. Não queria que times novos que usaram nomes de times que já não existem mais, né? O Grêmio Esportivo São Carlense, por exemplo, o Catanduva antigo, que agora é um Catanduva diferente, enfim. Mas esses times raiz, Taubaté, 15 de Piracicaba, nos dava trabalho, mas é legal. Ameriquinha é chato. É Muito. chato realmente, concordo com você. Mas mais chato para mim é o Botafogo de Ribeirão Preto, sabe? Nossa senhora, nem fale disso. Pelo amor de Deus, eu não tolero o Botafogo. Não dá.
Não Não, dá. não desce. Botafogo é Acho que só complicado. tem dois times que eu gosto menos do que o Botafogo, Celso. Um é a Portuguesa e o outro é a Piruada. Ah, sim. A Portuguesa, olha, por incrível que pareça, na capital, eu torço até pro Guapira, mas não torço pro time do Canindé. Não torço porque em alguns momentos da história eles nos complicaram bastante. Então, sempre eu lembro a Portuguesa dela saindo de campo no dia que sentou no brinco lá, o Bozó sentou no. O Bozó Do Caicai, sentou na bola. o jogo do O Caicai Caicai, com o Bolívar Oswaldo saiu Brandão no querendo banco dar de reservas comandando a Portuguesa. exato, exato. Então, putz, a Portuguesa na 2 esse ano eu torci para eles cair. Putz, porque o São Bento foi ruim Dois. demais. Né? São Bento foi ruim demais, mas eu torci contra eles para poder descer tudo e tal, para ficar mais uns tempos na segunda divisão aí, que é um favor que eles fazem, né? Eles, São Caetano também não tolero muito, não. Também Mas não. assim, são times que nos deram alguns trabalhos nos últimos anos, né? Mas Muito. esses outros raízes tem alguns que é interessante, é legal. Tudo bem, são épocas diferentes, mas é bacana ver um Taubaté, um Nacional, um Taquaritinga. Às vezes eu saio daqui de Bragança, vou até Amparo, assistir Amparo contra 15 de Jaú. Esse ano foi assistir contra o 15, foi assistir contra o Joseense. Então, você vê uns times raiz aí jogando, é bacana, é interessante. É legal porque você vê a tradição em campo, né, cara? Eu acho que muito mais do que a camisa, muito mais do que seu escudo de um outro time, né? A gente tem que valorizar a tradição. Esses são os times ali que lutam com todas as suas forças para se manterem vivos, né? Para se manterem ativos, para manterem a sua história, para continuarem contando a sua história. Aliás, história é essa que nós temos que registrar aqui. Nós vamos fugir um pouquinho do foco, mas história é essa que tentaram passar, por exemplo, o rodo no Esporte Clube Rio Grande, que é o clube mais antigo do Exato. futebol brasileiro em atividade. E eu diria que se não fosse a gente contestar isso, isso teria virado verdade, né, Celso? Exato, exato. O Rio Grande, nossa, por incrível que pareça também, eu peguei, pesquisei jornais do Rio Grande do Sul, pesquisei lá na cidade do Rio Grande. Hoje, o Rio Grande, com toda a expectativa de um dia voltar à elite do futebol gaúcho, disputa lá com o São Paulo da cidade, com o Rio Grandense da cidade, né? Lá praticamente 3 times, praticamente disputando acesso. E o Rio Grande, o vovô lá, nossa, se deixasse, é que nem aquele negócio, né? O primeiro time de não sei o quê. Não, não é. Tem tem que a verdade ser colocada a pratos limpos, né? Não se pode ficar usando Você não pode de criar um artifício. título, né, Celso? A verdade é essa, você não pode criar um título, né, para você. Exato, exato. Um time que usou jogadores negros em Campinas era o José Bonifácio. Esse time ninguém fala, né? O time era de 11 jogadores negros. Então, essa é Então, a primeira democracia do futebol, né? exato, são 11 jogadores no time, então tem que valer. Esse time disputou um campeonato campineiro por uma outra liga, onde o Guarani já estava num patamar elevado, mas era uma liga campineira, onde o Bonfim jogava, onde o Voluntários da Pátria E sabe jogava. mais do que isso, Celso? Eu acho que a gente está falando de um momento, né, em que o mundo era completamente diferente de hoje, e eu imagino o quanto esses caras sofreram para poderem montar um time com 11, e vamos usar o termo da época, né? Eu não vou falar aqui afrodescendente, tá? Com 11 negros entrando em campo contra uma sociedade que era naquela época extremamente racista. Eu acho que ninguém pode roubar um título desse, cara. Essa história tem que ser contada e bem contada, né, velho? Não, sim, a gente tem vários detalhes no futebol campineiro, Ortiz, que durante anos aí de pesquisas, é, a turma colocou dogmas na cabeça das pessoas, tudo, reverteram histórias. Aquilo que eu falei no começo, tem histórias de voluntários da pátria, José Bonifácio, Campinas, Mogiana, Concórdia, que deu origem ao Bonfim Futebol Clube, que precisa ser contada, mas contada realmente com a verdade.
Até porque muda-se muita coisa na história do futebol. E, enfim, e tá ali que a turma começa a tirar páginas de jornais, rasgar, esconder documentos, para que a verdade não seja exposta, né? Mas a gente sabe o quanto isso incomoda os caras, né? Então, eles sabem que eles usaram isso e isso não condiz com a história deles, né? Mas a gente vai mostrar a história dos outros que acaba, para quem gosta de futebol, entende de futebol e vive futebol, vai falar assim, putz, mas os caras falaram isso e é desse jeito. Então daí a turma cai na real e fala assim, não, realmente existe uma inverdade, né? Isso é o que move a gente a pesquisar realmente. Eu pesquiso Rio Grande, pesquiso Tupã do Maranhão, todos Porra. os adversários do Guarani, eu procuro saber o que fez, o que construiu na história, e quando surgem essas falsas mentiras, né? É. Falsas mentiras deles, eu falo assim, putz, não, vou pesquisar, vou achar. Mas eu ainda tenho esperança, até o último momento que eu respirar nessa terra, de eu encontrar um documento que quebre de vez esse paradigma de falar que isso é o que não é, sabe? É a data de fundação, né, Celso? Nós vamos chegar lá um dia, nós vamos conseguir comprovar isso um dia, viu, Celso? Vai conseguir comprovar, sim, sim. Nós vamos conseguir comprovar isso um dia e a história vai ser muito bem contada. Ao ponto de nós dizermos aqui que nos primórdios, né, do Guarani Futebol Clube, o maior adversário, o maior rival do Guarani naquela época não era não eram eles, né? O maior rival do Guarani era outro. Tô errado, Celso? Não, era outros, não era eles. Eles eram coadjuvantes no campeonato, né? Enfim, a gente teve adversários muito mais gabaritados do que eles, enfrentando o Guarani, às vezes até impondo derrotas ao Bugre, que era um sinal de alerta para o Guarani voltar a ser o melhor da cidade, o melhor do interior, né? Então, em campeonatos aí que, nossa, primitiva Federação Paulista de Futebol, aquela que deu o título agora para o Juventus e Sim. para o Albion, né? Que aliás, quando o Fernando esteve aqui comigo, eu falei para o Fernando, nós precisamos fazer um movimento. Aquele título do Guarani de 1944, ele precisa ser reconhecido como um título de campeonato paulista da Série A1, porra. Aquilo para mim é um não de título dois. de campeonato paulista. Nós ganhamos do Palmeiras, porra. Exato. A gente ganhou do Palmeiras e fizemos uma decisão, Ortiz, com um time que vinha de 27 vitórias, 27 jogos invictos. O São Bento de Marília, na época, quando o Guarani o enfrentou e venceu de 7-0 aqui no Pastinho, o São Bento tinha uma série de 27 partidas invictas. Na época se falaram em 24, mas também pesquisei com o futebol lá de Marília, porque o São Bento eles tentaram reorganizar alguns anos atrás para disputar aquela liga da Gislaine lá, e foram 27 jogos até eles levarem aquela porrada de 7-0 do Guarani, né? Aqui dentro do Pastinho, e o Bugre foi campeão daquele torneio do interior lá que, pasme, Ortiz, a turma fala assim, o Guarani jogou com o Comercial de Jundiaí, jogou com a Rio Pardense, jogou com... Não, era para chegar até aquele título, a Federação Paulista colocou 196 times na disputa do Campeonato do Interior, dividido em 26 regiões. Para o Guarani ser campeão do interior e depois ser campeão do estado, ele enfrentou adversários poderosos da região. O Comercial de Jundiaí, o Clube Atlético Comercial, era o campeão de Jundiaí. O Paulista era um terceiro time da cidade na época, porque o Corinthians de Jundiaí também era forte na época, mas o Comercial era o bicampeão jundiaiense de futebol. O 7 de setembro de Serra Negra, que eu tive a oportunidade de ir até Serra Negra fazer pesquisas também para levantar os jogos do Guarani contra o 7 de setembro, era um senhor time de futebol aqui da região serrana. O Bragantino,
que também venceu o campeonato aqui na cidade contra o Bragança, contra o América, que também seriam times fortes aqui de Bragança Paulista e disputaram esse campeonato de 44, é história. Então, poxa, o Guarani campeão do estado em 44, com Zusa, com Piolim, com Bibiano, sabe? Com Cesarino no gol, um goleiro de 18 anos, Fricote, Silva, que jogou durante muito tempo. Silva, até antes dele falecer, se falava dele ganhar o prêmio também de jogador de não ter expulsões, tudo. Então, o Guarani de 44 merece ser campeão. Merece, e merece esse reconhecimento. Eu acho que nós temos que brigar por eles, porque eles brigaram por nós ali naquele momento, né, Celso? Exato, exato. Seriam presidente da época. Putz, os caras. E é um senhor time de futebol. Para quem não pesquisou ainda a história do Guarani de 44, não tem ideia do que esse time fazia dentro do pastinho, né? Então, O time foi lá em Descalvado, lá, por exemplo, no jogo de ida. O Descalvado lá, o Descalvaldense, que foi até adversário do Gazeta na terceira divisão de 86, foi o Descalvaldense que acabou tirando a chance do Gazeta de ir para a final lá com o Palmital lá. Fiquei meio puto de raiva na época, mas tudo bem. Esse Descalvaldense, os senhores dos engenhos lá de Descalvado tinham montado uma seleção para tentar ganhar do Guarani. tá. E lá em Descalvado, o Descalvadense meteu 2-0 no Bugre lá e já achava que tinha a vida ganha, vinha em Campinas, ia conseguir segurar o Guarani. Sabe quanto foi o jogo? É, 8-1 pro Guarani. ainda bem, né? O Zusa naquele dia fez 5 gols. Então o Zusa Cara, o Zusa era um capeta, né, Celso? O Zusa era um capeta, né, velho? diz que os caras que ele andava com um apito dentro do bolso, dentro do gorrinho lá, daí ele entrava na área, ele apitava, os caras paravam, ele marcava os gols Você sabe que dele. eu já ouvi essa história, viu, cara? Eu já ouvi essa história também, viu? Esse cara, para marcar 221 gols pelo Guarani, nossa, isso daí foi um fenômeno, né, Ortiz? Nossa, a Zusa. Vamos abrir nossa conversa, então. Você tem um pouco de tempo aí? Tem mais tempo? Já fala, nós já estamos falando há 1 hora e tanto já. Você tem mais um pouco de tempo aí para nós? Vamos falando, Ortiz, vamos Então, lá. ó, já vou avisando a você, meu amigo Bugri, nesse programa de hoje não tem hora para acabar, viu? Daqui a pouco eu vou pro WhatsApp, daqui a pouco vocês vão mandar mensagem, daqui a pouco vocês vão tudo, mas vamos tirar um pouquinho do Celso aqui, porque a oportunidade de conversar com o Celso é rara. Espero que nós tenhamos muitas outras de agora em diante, né? Com essa facilidade do remoto, tá? Mas vamos sugar o Celso até onde a gente puder. A gente falou aqui do Vila Lobos, o maior estrangeiro na história do Guarani Futebol Clube, né? Seja em qualquer papel que seja, esse cara tem que ter o seu nome firmado, reconhecido e registrado na história do Guarani. Um cara que ainda pode subir no ranking de artilheiros do Guarani. Hoje ele é o 8º, junto com Jorge Mendonça, com 88 gols. Ele pode aumentar ainda muito mais, ou mais, né? Nesse ranking aí. Agora vamos abrir então para os 10 artilheiros, Celso. Vou fazer um ping-pong com você. Você consegue fazer esse ping-pong comigo? Eu vou te fazer uma pergunta assim: marcou tantos gols, jogou no Guarani de quanto a quando? Você consegue fazer isso comigo? Vamos lá, vamos ver o que eu consigo aí. O que você não Essa conseguir, cabeça você de- tá perdoado. O que você não conseguir, você tá perdoado. Mas vamos falar então a lista dos 15 maiores artilheiros do Guarani que a gente tem registrado até agora, né? Essa lista pode mudar conforme os relatos que a gente já trouxe aqui. O primeiro é o Zusa, 221 gols. O Zusa, que é esse capeta que a gente falou agora há pouco. O Zusa joga no Guarani de quando a quando, Celso? O Zusa estreia no Guarani em 1939, né? Ele jogou o jogo de estreia dele contra o Fluminense, né? Foi ali que o Guarani ganhou dos cariocas de 3-2 e foi a estreia do Zusa. E daí ele joga até 48, praticamente, né? De Daí, 39 a 48. de 39 a 48. Caraca. No começo ele joga ainda no Guarani, porque daí em 49 o Guarani praticamente reformula o time, né, para poder disputar a divisão de acesso com os caras que veio do Mogiana,
entre outros Tá, jogadores. ô Celso, mas o Guarani joga o primeiro título, a primeira temporada do campeonato do acesso, o Guarani joga em 48. O Zusa chega a jogar pelo Guarani em 48? Joga em 48 pelo Guarani. Zusa tem uma sequência de gols em 48 pelo campeonato, contra Botafogo de Ribeirão, contra o Mogiana de Campinas, o Batatais, o Palmeiras de Franca. Zusa está envergando a camisa do Guarani em 48 no campeonato de acesso. Qual foi o jogo que Zusa marcou mais gols, você lembra? Ele marcou 6 gols num jogo, mas eu não me recordo qual. 6 gols num jogo. Eu acredito que foi nos 12-1. Deixa eu me recordar aqui, mas acho que ele chegou a fazer 6. 5 ele fez contra o Campinas, 5 ele fez contra o Amparo. No Santa Sofia, nos 12-1, ele fez 4 gols. Fazer 5 gols é meio carne de vaca para ele num jogo só. O maior foi 6, então. 5-4 era carne de vaca. Era fácil para ele marcar esses números de gols. Mas acredito que ele chegou a fazer 6, sim. Se não me recordo a memória. Tá. Mas 5 fazia direto. 5 era comum. Direto. Era comum. 6 O torcedor do Guarani ia pro estádio esperando pelo menos 3 gols do Zusa. Pelo menos 3 gols do Zusa. Quer ver, Ortiz? Deixa eu só ver um detalhe aqui que eu tenho, acho que anotado aqui fácil. Estádio Dr. Horácio Antônio da Costa. O estádio que me deixa muito feliz de saber que ainda está de pé em Campinas. Campeonato Campineiro. Contra o Corinthians da General Osório, nos 9-0, o Zusa fez 6 gols. Puta vida. Nossa Senhora. Lá no Mogiana, né? Lá no nosso querido Mogiana, que tem que ser recuperado, preservado. O Mogiana tem que ser recuperado, né, Celso? Sem sombra de dúvidas. Sim, é um belo de um estádio, um complexo lá que poderia ser utilizado para vários jogos, né? Muito legal, verdade. Horácio Costa. Verdade, verdade. E aí nós vamos falar então agora do segundo maior artilheiro do Guarani, que é o Nenê. 138 gols fez o Nenê. Consegue dizer pra gente de quando a quando o Nenê joga no Guarani? O Nenê praticamente ficou 10 anos no Guarani também. Ele estreou em 1926, né, num jogo contra o Ipiranga de Campinas, né, tinha o Ipiranga de Campinas no Pastinho, e ficou até praticamente 1936. Só que nesse período, entre 32 e 36, por vezes ele defendeu o São Bento. Defendeu o São Bento de Sorocaba. Tá. Até tem uma história até bacana também, Ortiz, eu vou até falar. Conta. O São Bento marcou um jogo amistoso com o Guarani lá em Sorocaba, o Guarani foi para lá, tal, não sei o que tem, Nenê jogou pro São Bento, etc e tal. Só que no jogo de volta aqui no Pastinho, você vê WO amistoso, cara. Meu Deus do céu. Mas o São Bento, com o Nenê e com outro jogador do Guarani na época, o Dilon, não quis entrar no Pastinho para enfrentar o Guarani, porque a sede de enfrentar os jogadores, né? Pô, como o Nenê jogou contra o Guarani, né? Tava lá no São Bento de Sorocaba, vem para Campinas, o estádio lotado, Pastinho esperando o São Bento entrar, até porque Nenê era ídolo, Nenê era um cara muito bem trajado, né? Aqueles caras que andava de fraque, chapéu pela cidade. Então, a história de Nenê também é muito rica, muito bacana com o Guarani, né? Ele se recusou a entrar em campo, então. O São Bento recusou de entrar em campo, teve que devolver os ingressos para a torcida do Guarani e foi um WO que o São Bento aplicou no amistoso em Campinas para não enfrentar o Guarani. Então a gente pode dizer que o Zusa é o sucessor do Nenê no Guarani. O Zusa foi o sucessor do Nenê, praticamente na história, né? Até porque Nenê jogou junto com o Roberto Caco e também jogou junto com o Zequinha. Imagina na década A gente vai chegar neles já, mas o ídolo era o Nenê, né, até 36, e aí o Zusa chega em 39. Então o Zusa ele vem na geração pós-Nenê, né? Pós-Nenê.
E você sabe também, Ortiz, a gente vai dando risada e vai pensando, né? Você sabe que com todos esses gols que o Zusa marcou para o Guarani, você sabe quem foi o artilheiro do Guarani no Campeonato Campineiro de 1940? Pô, não foi ele? Não foi ele. Pô, Com então. toda essa gama de marcar gols, eu vou ter uma história legal para contar. O Guarani foi lá e contratou o centroavante do Guanabara Futebol Clube para disputar o Campeonato Campineiro de 1940. Esse jogador era chamado de Santo. Ah, E Santo foi o artilheiro do Campeonato Campineiro pelo Guarani, não foi o Zusa. Você meu vê que Deus coisa? do céu. Mas os dois brigaram pela artilharia até o fim, creio eu. Obrigado pela artilharia, mas o Santo acabou fazendo um gol a mais. Caraca, velho. Que Imagina o delícia. Zusa como não deve ter ficado, né? Pô, cara, eu sou artilheiro do Guarani. Campeonato do Interior eu marco 48 gols. Campeonato Campineiro eu detono. Você aparece, vem do Guanabara, né? Do Clássico Guaguá, né? Era chamado na época, o Clássico Guaguá. Isso aí vem aqui e me marca mais gol que eu. Sai pra Putz, lá, moleque. Pô, não dá. sai pra lá, moleque. Muito Respeita legal a aí, pô. história dele. Sabe que eu só tô feliz Respeita. agora. Você me contou um negócio aí que eu fiquei feliz por não narrar jogos naquela época, né? Porque a minha garganta não ia aguentar gritar tanto gol, né, cara? Imagina 12-1 um jogo de campeonato do interior, o cara marcando gol, o Jusa de novo, ó, tá já gritando um, já tá saindo o outro. Imagina, né? E aí Muito legal. a gente sai do Nenê, a gente vai falar do Careca, né? O Careca é o terceiro maior artilheiro da história do Guarani, 118 gols. Careca é mais recente, né? Muita gente ainda se lembra, muitos dos nossos ouvintes viram Careca jogar. O Careca, a gente não precisa contar tanto a história dele, porque ainda muita gente conhece, mas o Careca joga no Guarani de quando a quando? Só para a gente ilustrar esse percurso histórico. Não, o legal do Careca é que a turma fala assim, vai lembrar do Careca em 78, né? Sim, Mas o Careca, ele participou, a estreia dele foi contra o Matsubara no Brinco, né? Foi um amistoso que o Guarani fez contra os paranaenses lá em 1977. sim. Até eu fui nesse jogo, um jogo à noite, tal, não sei o que tem ali que o Careca apareceu no time principal do Guarani, né? E daí Careca ficou até aí, aí já me pega um pouco. Ele ficou 82, né? Ele fica no Guarani até 82. 82. Eu não me recordo se no começo de 83 ele ainda estava no Guarani na taça de prata, né? Não, eu acho que não. Eu acho que ele sai em 82 mesmo. Logo depois daquela convocação frustrada para a seleção e tal, ele ainda permanece no Guarani e depois ele sai. É verdade. 82, o Certo. Careca. E no Careca, você final de consegue. 82, Pode falar, Celso, perdão. depois o Marcelo Vita assume o Isso, comando de ataque do Guarani, verdade. Até exatamente. no final de 82. E depois aparece Exatamente. Marcelo fazendo gol de tudo quanto é jeito também, né? Aliás, Legal. Isso mesmo. Marcelo Vita que tá me devendo um programa, viu, Marcelo Vita? Tô esperando você aqui até hoje, viu? Faz tempo, hein? E aí, você consegue me dizer o jogo em que o Careca marcou mais gols pelo Guarani? Teve jogos de 3 gols que ele fez. Vamos ver se a gente consegue dar uma filtrada aqui rapidão também nos históricos que eu marquei. Tem muita coisa manuscrito também, Não, viu? relaxa, fica tranquilo. Se não Mas conseguir ele também não tem problema, viu, Celso? 3 gols que ele fez num jogo. Vamos lá. Nossa, ele fez bastante gols em 3 jogos. Vamos lá. 3 gols contra o 15 de Jaú pelo Campeonato Paulista, numa vitória de 6-3. Olha só, 3 de Careca, Nossa senhora. um de Jorge Mendonça, Nossa, um de Bozó e um de Da Silva contra. meu 5-1 Deus. no comercial, ele fez 3 gols também. Acho que foi no dia que a trave caiu. É, Foi no dia que a trave caiu. Legal, ele fez 3 gols naquele jogo. Contra o River do Piauí, num 8-0, ele também fez 3 gols. Naquele não, mas jogo, peraí, agora que você falou, você vai deixar os caras com água na boca. Conta pra eles por que a trave caiu, vai. nossa, no jogo, né, Guarani Comercial, a trave de madeira, trave antiga, na hora que o Frank foi marcar o terceiro gol do Guarani, o zagueiro do Comercial pendurou na trave. E a trave cedeu. A trave cedeu e caiu. Daí o juiz
putz, vai parar o jogo, tal, né? O gol foi marcado, o terceiro gol, mas era começo do segundo tempo. Se parasse o jogo, teria que ter uma nova partida, enfim. Daí, na época, acharam o carpinteiro, não me recordo o nome dele. Ele estava lá no tobogã. Cara, eu tava no estádio nesse dia, cara, de verdade. Eu tenho o Frank como os meus amigos de Facebook lá e tal, e numa das poucas vezes em que nos falamos, eu falei pra ele que eu tava no jogo nesse dia, pô. Eu vi a trave caindo, cara. A trave caiu, foi o zagueiro do Comercial subiu, tentou evitar o gol segurando na trave. Foi ali que a trave estava podre e acabou quebrando, né? Que vergonha do cara, hein, velho? Que vergonha do cara. Trepar na trave pra evitar um gol, pô. Exato. E, enfim, a trave caiu. O senhor foi chamado lá no tobogã. O nome dele que salvou o Guarani naquele jogo. O Guarani ganhou de 5-1, mas foi José Camarini, um funcionário humilde que trabalhava na época no Brinco, que pegou seu martelo, seus pregos e arame e foi lá, através do vice-presidente Zezo, né, que chamou ele Sim. na época, para poder conseguir fazer o reparo na trave e continuar o jogo, né? Retirar as traves velhas. Cara, e você sabe que eu tô lembrando claramente da imagem, cara, assim, você tá contando e eu tô vendo isso aqui, cara. Foi fantástico. Demorou um puta tempo, cara, um puta tempo, todo mundo esperando lá, pô, e o cara consertando a trave, velho. E esse cara, o zagueiro do Comercial, o tal de Edival, ficou famoso lá em Ribeirão Preto. No jornal que saiu. Mesmo Edival quebrando a trave do Brinco, o Bafo não conseguiu segurar o bugre no Brinco. Né? Foi muito legal o título do jornal. Que sensacional, trave, mas não conseguiu segurar o bugre no Brinco. Foi um negócio bem bacana que eles também fizeram, né? Pô, que sensacional. Vamos pular então do Careca pro Augusto, que é o quarto maior artilheiro da história do Guarani com 104 gols. Augusto joga no Guarani de quando a quando? De 1951, quando ele chegou, né? Ele veio praticamente do São Paulo pro Guarani, né? Ele era chamado de Príncipe Negro, né? E era um cara também que marcava gols pra caramba, né? E ele joga no Guarani praticamente de 1951 a 1955. Né? Depois ele sai para a Ferroviária, né? O Guarani empresta ele para a Ferroviária disputar a divisão de acesso, e depois ele retorna de novo para o Guarani mais 2 anos, mas não com a mesma pegada, com aquela mesma... os áureos tempos de quando ele chega no Brinco de Ouro. Mas olha que coisa, nós acabamos de falar agora que o Zusa é o sucessor do Nenê, né? Então nós podemos dizer que o Augusto é o sucessor do Zusa, porque o Zusa para em 48, o Zusa sai do Guarani em 48, né? E o Augusto chega no Guarani em 51, né? É uma sucessão histórica, né, cara? Olha os feitos desses caras assim, e o torcedor naquela época devia ser muito mal acostumado, né? Porque saía um cara que fazia gol pra caramba, chegava outro, pô. Chegava outro, por exemplo, ó, Augusto também é daqueles caras que marcava 5 gols por jogos, né? Caraca. Ele fez, e o Guarani ganhou, por exemplo, do Estrela da Bela Vista de São Carlos. Era um time de segunda divisão. O Guarani foi fazer um amistoso lá. Augusto marcou 5 gols, o Guarani ganhou de 5-1. Um jogo contra a seleção de Leme. Augusto foi lá, meteu 5 gols, o Guarani ganhou da seleção de Leme de 6-3. Então era cara que marcava gols em todos os jogos também. Era um cara que, sabe, fez muito gols também nos chamados grandes, né? E Augusto era também um dos caras que, por ser chamado do Príncipe Negro em Campinas, até porque ele era um galanteador das meninas da época, né? Que fala da história dele aí, tudo e tal. Então a turma ia lá, a torcida uniformizada feminina do Guarani, ia lá para torcer pelo Augusto. Tá querendo saber dos gols, tá? Para ver Augusto jogar, fazer os gols. Celso, eu vou te interromper, eu não posso perder esse gancho, né? Você sabe que tem um movimento aí encabeçado, né, por uma parte da cidade que a gente não gosta, que chama o Guarani de racista, né? Diz que o Guarani tradicionalmente foi um clube racista durante toda a sua história. Mas vamos lá, Zusa não era branco, era?
Não, o Zusa era branco, Não, mas né? Não, não aquele branco, ele era ele era, um ele era, moreno, né? um moreno. Nenê não era Nenê, branco. Nenê não era branco, Roberto Caco não era branco, Jorge Mendonça não era branco, Augusto não era Vila Lobos, branco. Villa-Lobos Augusto não não era era branco, branco. Fifi não era branco, Augustinho nos anos 10 não era branco, Joca não era branco. Então, como que a gente é um clube racista? Né? Né? Eu tô vendo aqui a galeria dos maiores artilheiros da história do Guarani, Amaral, Amaral. Eu tô vendo a galeria dos Amaral, maiores artilheiros da história do Guarani e eu tô vendo aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete deles não eram brancos. Como é que nós podemos ser um clube racista, pô? exato. É aquele lance, né? A dor de cotovelo dos vizinhos, né? Então, eu imagino que eles querem ser o time que faz tudo, primeiro disso, primeiro daquilo, mas eles não olham, não sabem nem quem veste a camisa do adversário, enfim, né? Não sabe nem a história do adversário. Então, é triste por eles, né? A gente. É só um apêndice aqui, né, para a gente deixar isso bem claro, porque isso é uma história que por muito tempo foi contada aqui em Campinas, né, de que o Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos. Aumente o volume. Começa agora. Boa noite, Bugrão. Rádio do coração do torcedor. Olá, meu amigo Bugrino, você achou que eu não vinha, né? Fala a verdade, você achou, você vai dar um bolo na gente hoje? Que nada, hoje a gente tem um convidado muito especial aqui pro nosso Boa Noite Bugrão. E a gente estava aqui fazendo todo o preparativo para trazer um programa de grande conteúdo para vocês. Hoje a gente vai pedir licença aqui pelo menos uma parte do programa, né? Vamos ver quanto tempo o nosso convidado consegue ficar conosco ao vivo aqui. A gente vai tirar licença nessa coisa de secação, nessa coisa de Série B, de Campeonato Brasileiro, de acesso, de título, de quem não acredita, de quem acredita. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Guarani, mas de um Guarani lá de trás. Um Guarani que começava a se preparar para ser o gigante do futebol brasileiro, que hoje é o Guarani Futebol Clube, né? Um dos campeões brasileiros, isso é raro, o único campeão brasileiro do interior, e de tantos outros feitos que em outras oportunidades, ou talvez até hoje, o nosso convidado vá nos contar, vá nos falar. Hoje nós vamos lembrar um pouco dessa história do Guarani Futebol Clube e nós vamos contar aqui um pouquinho também da história de um dos maiores artilheiros do Guarani Futebol Clube, um cara pouco conhecido. A torcida do Guarani de hoje o conhece muito pouco, né? Jogou no Guarani há muitos anos, em um tempo um pouco diferente do tempo atual, né? Eu não vou falar o nome ainda, quem vai falar o nome dele é o Celso, que vai estar com a gente. Deixa eu dar boa noite para o Celso Franco, historiador, pesquisador, assim como o Fernando Pereira da Silva, o Zé Ricardo Lenz e Mariolani, um dos responsáveis por essa história do Guarani que a gente hoje pode contar e contar muito bem, graças ao trabalho desses caras aí que começou. Sim, a gente vai entregar essa história do Bugre para que todos depois possam ter acesso e saber dessas que a gente está conversando um pouco agora, entre outras, muito legal também, que precisa ser contada para que a geração atual conheça esse Guarani do passado. Nós não vivemos isso, mas a gente pesquisou, buscamos informações, não ganhamos muitas horas de conhecimento, porque eu vejo assim, a partir do momento que eu me dedico uma hora pesquisando tudo, eu estou ganhando conhecimento. Ganhando conhecimento do Guarani e ganhando conhecimento do adversário do Guarani, né? Lógico. Eu quero saber tudo do adversário do Guarani. Então, conhecendo esses caras, ficando imaginando o que esses caras fizeram, que nem você colocou muito bem, essa sucessão de jogadores que foi um sucedendo ao outro.
E a gente imaginando agora, sabe, essa passagem de volta do Bruno no Guarani, esse menino Derek fazendo gol, a gente fala assim, putz, se tivesse uma longevidade no Guarani, talvez Então, eles conseguissem, né, ter umas marcas próximas a isso, né? pois é, e a gente vê uma rotatividade muito grande. Vamos voltar para o nosso foco aqui, vai. Vamos Aí lá. nós saímos de Augusto com 104 gols, vamos para Zequinha, quinto maior artilheiro com 95 gols. Foi de quando a quando, Celso? Nossa, Zequinha, a história dele também é bem bacana, Ortiz. Ele chegou garoto no Guarani, né? Ele saiu do London, né? Que era um outro clube da cidade que disputou o campeonato de 12, disputou partidas com o Guarani até os anos 17, 18. E Zequinha saiu ainda garoto para o Guarani. E ele estreou no time principal em meados de 1920. E Zequinha, ele permaneceu jogando no Guarani até 1934. Mas Zequinha permaneceu no Guarani até os anos 50, 60, praticamente até a morte dele, ele permaneceu no Guarani, né? Era um cara que era ídolo dentro do Guarani, porque chegou moleque e juntamente com Camisola, juntamente com Joca, não saía do Guarani, né? Não deixava o Guarani, não tinha aquela história, o comercial vai me pagar R$ 200 a mais, não vou. Então eles criaram raízes dentro do Guarani. E o Zequinha era um menino também, um menino de ouro do Guarani na época, né? E marcava muito gols também, né? Zequinha, nossa, era um fenômeno no campeonato da Ápia, né? No campeonato da Ápia, nos campeonatos do interior, Zequinha destruía. Outro time aí da cidade aí cansou de levar gol de Zequinha e perder jogos assim históricos para nós, né? Então o Zequinha fazia gol em tudo quanto é jogo, Velo Clube, Inter. Na inauguração do estádio antigo do Guarani do Pastinho, quem fez o gol foi Zequinha, contra o gigante paulistano, né? Nossa, o paulistano ainda existente, né? 11 vezes campeão paulista, tal. O Guarani na inauguração do Pastinho bateu os que seriam chamados 2 anos depois de reis do futebol, quando eles viajaram lá para a França, derrotaram a seleção da França, derrotaram a seleção de Portugal, né? O paulistano era um gigante, o Frederich, né? Então o Zequinha é um dos grandes jogadores do Guarani também da época e fazia muitos gols também. Pô, que coisa, que história bacana, rapaz. E esse cara meteu só 104 gols, cara. 95 gols, perdão, com a camisa do Guarani. E agora vamos pro É, Roberto Caco. Roberto Caco é o sexto maior artilheiro, 93 gols marcados. O Caco não corre o risco de ter mais gol descoberto, né? pode até existir, porque tem alguns jogos do Guarani em 1924 que nem Correio, nem Gazeta de Campinas, quer dizer, Correio não, Correio de Campinas, o Correio Popular Aham. ainda não existe. Correio de Campinas, Diário do Povo, Gazeta de Campinas, não publicou o resultado dos jogos, né? Então, são alguns jogos de resultados desconhecidos também que ainda falta e que pode dar mais gols para o Zequinha e mais gols para o Roberto Caco. Então, isso daí, por exemplo, a gente tem 2 jogos contra o Clube Recreativo Esportivo Carioba, lá de Americana, da então Vila Americana, que a gente não encontrou os resultados. Um jogo com o Paulista de Jundiaí também, que eu já fui em todos os jornais de Jundiaí procurar também, falta um jogo contra o Paulista de resultado, então o Roberto pode ter Tá. mais alguns gols, sim. Roberto marcou 93 gols, vestiu a camisa do Guarani de 1923 até 1935, né? Roberto Carro também era daqueles caras que fazia gols à torta direito, naquela virada histórica do Guarani na Vila Belmiro, lá no Urbano Caldeira contra o Santos, em 1927, quando o Guarani ganhou de 6-5 do Santos, Roberto Carro fez 4 gols. Né? Então, pois o Guarani perdendo de 5-1 no primeiro tempo, vira para 6-5, os caras quebram o Joca, a perna de novo do Joca naquele jogo, o Guarani ganha com 10 E, jogadores e do com detalhe, né? Santos. Naquela época não tinha substituição, né?
tinha substituição. Então, putz, era um pelo outro. Acho que os caras falavam assim, putz, estamos levando 5 do Santos. Mas quem era o Santos na época? O Santos também era um time do interior, né, do litoral, como o Guarani, estava disputando o Campeonato Paulista, era um ataque poderosíssimo, né? O Santos tinha na época com Araquém, Patusca, aqueles caras lá, tal, marcava 10 gols em todos os jogos, e o Guarani vai lá na Vila Belmiro, lá num amistoso, vira o jogo para 6-5, Roberto Caco faz gol, Paulo faz gol, Robertinho faz gol, quebra uma perna do Joca, e o Guarani ainda vence o Santos. E o Roberto Caco foi um dos destaques desse jogo, né? Ele marcava também gols em todos quanto é jogo, né? Roberto Caco, Nenê e Zequinha junto no time. Ainda tinha Rafael, tinha uns outros Nossa caras que tem gol pra senhora. caramba. Cara do Sabe, o time céu. Roberto Caco, Nenê e Zequinha no mesmo time. Eu não ia aguentar gritar gol. não ia aguentar. E tinha uns outros reserva que entrava de vez em quando também. Aristides, Américo, esses caras marcavam gol também em tudo quanto é jogo. É, um amistoso, por exemplo, amistoso é um jogo de campeonato contra o Rio Branco de Americano. O Guarani meteu 10-0 no Rio Branco. Nossa Nenê senhora. fez gol, Aristides fez gol, né? Zequinha fez gol. Então, era. Os caras gritavam gol pra caramba. Assim. Porra, velho. Eu tô com dó dos narradores da época, viu? Dos caras que narravam esses jogos aí, eu tô com dó deles, viu? Aí a gente sai do Roberto Caco, a gente vai pro Fumagalli. O Fumagalli, só para registrar, porque é recente, né, na nossa história. Fumagalli joga no Guarani entre idas e vindas, de quando a quando? Fumagalli chega praticamente na virada do milênio, né? Ele chega em 2000 aí no Guarani, né? Marca os seus primeiros gols aí, enfim. O Fumagalli era o exímio cobrador de faltas e de pênaltis do Guarani, né? Enfim, Fumagalli tem a sua parcela de contribuição nessa volta do Guarani da Série C para a Série B do Você sabe que Campeonato eu Brasileiro. digo uma coisa, Celso, eu acho que eu não sou injusto quando eu falo isso. Eu acho que o Fumagalli, ele é o ídolo do momento mais difícil da história do Guarani, cara. Sim, é por isso que a molecada dos anos 2000, aqueles jovens idolatram o Fumagalli. Se fizer uma pesquisa, a torcida do Guarani vai falar Fumagalli, mas é quem eles viu jogar no momento de muita dor, de muito sacrifício. O cara, naquela vitória lá contra o ABC, lá, ele, putz, ele destroçou, né? Mas Nossa. assim, Fumagalli, que nem a gente falou, né? Veio do América, de Rio Preto, fez a sua estreia contra o Figueirense, marcou o gol, tal, enfim. Mas ele jogou numa época que a gente tinha como referência quem no Guarani? Ele e Fabinho, né? Porque, putz, quantas vezes a gente teve que ver outros jogadores ali. E teve o Bruno Mendes também jogando na época, né? Então, ele virou uma referência. É, é. Outros Ele teve passaram muita no meio, coragem, né? Ele teve muita teve coragem também coragem. de permanecer no Guarani naquele momento, né, Celso? Isso a gente tem que enaltecer sempre, né? Não, sim, isso daí eu não tiro os méritos do Fumagalli, não. Assim, respeito muito esse momento que ele passou pelo Guarani, porque teve gols em momentos assim que a gente não ganhava de ninguém. Ele ia lá, conseguia marcar um gol de falta, conseguia a gente tirar um empate em São Paulo contra o Corinthians, um dia lá no Pacaembu, lá, ele fez o gol, a gente conseguiu pelo Campeonato Paulista acho que foi 2012, não me recordo. Mas, putz, quando a gente enfrentava Brasiliense, Guaratinguetá Futebol Clube, lá, aquele Guaratinguetá Futebol Limitada, aqueles outros times, Grêmio Catanduvense, ou dava ele, ou dava o Fabinho, né, que também fazia bastante gols. Mas o Fumagalli, a gente respeita ele porque ele pegou aquele momento do Guarani na Série C, momentos difíceis, que os caras estavam falando que a gente estava indo no mesmo caminho do Mogiana, Sim. que ia ser extinto, enfim, tudo. Então, a gente respeita ele realmente por
ter feito todos esses gols no momento difícil do Guarani. E é um cara com mais de 300 jogos com a camisa do Guarani. Só por isso ele merece todo o nosso respeito e reverência, né? Só por isso, né? Exato, mais de 300 jogos com a camisa do Guarani, mais do que ele, só o Edson, só o Joca, enfim, outros que a gente está levantando aí para não cometer injustiça, né? Mas ele defendeu. Eu só fico triste, sabe, quando fala do Fumagalli, que ele estava no time do Sport naquele ano que verdade. o Sport goleou o Guarani, ele até marcou gol no Bugre naquela época, né? Verdade. Ele marcou gol naquela derrota que está entalada até hoje. Eu quero pegar aquele Sport um dia e o Guarani devolver aquela goleada também, Carlos sabe? Gainetti era o treinador, né, velho? Exato. Que coisa, hein? Carlos Gainetti era o treinador, né? O Leonel tinha acabado de voltar pro Guarani. Vamos pular essa parte, vai. Mas vamos pular essa parte que é muito triste. Mas o Fuma tem. Do Vila Lobos a gente já falou. Vamos falar do nosso craque aqui, então, do craque de nós dois aqui, o Jorge Mendonça, vai. 88 gols pelo Guarani, Jorge Mendonça, e jogou pouco tempo pelo Guarani, o Jorge, né? Ele estreia em 1980, né? E praticamente em 2 anos, né, Ortiz, ele fez gols assim que, nossa, dava gosto de descer no brinco, depois subir a avenida ali e chegar a perguntar, nossa, quanto foi o jogo? Nossa, o Guarani ganhou de 8-1 do Ceará, de 8-0 do River do Piauí. Aí Jorge Mendonça, quantos gols ele fez? Putz, Jorge Mendonça fez 3, Jorge Mendonça marcou contra o Botafogo, marcou contra, enfim, né? Jorge Mendonça, nossa, não tem 4 gols contra o América de Natal no Brinco, né? Não sei se você estava lá nesse dia. Tava em todos. Pô, o cara, sabe, e aquele jeito dele comemorar os gols, ia lá para a torcida, põe a mão no peito, aquela camisa com aquele G famoso, com a estrelinha. Eu vou te contar uma coisa agora. No antigo Parque Antártica, né? No antigo Parque Antártica, existia um camarote ali que a diretoria do Palmeiras deixava para visitantes, para convidados, né, do Palmeiras. E nesse camarote tinha um envelopamento, né, e tal, com fotos de jogadores históricos do Palmeiras. Eu fui uma vez fazer um jogo daquela Copa Federação Paulista, na época do Michael Robin. Fui fazer Guarani e Palmeiras B lá no Parque Antártica. E quando eu entrei, eu vi aquele camarote e de cara eu vi uma foto do Jorge Mendonça, né? No seu gesto tradicional de comemorar o gol. Eu falei, não, esse gol foi pelo Guarani. E eu tinha razão, sabe por quê? Eles editaram uma foto e apagaram o símbolo do Guarani. A camisa que estava lá no banner não tinha o símbolo do Palmeiras. Era uma camisa do Guarani, era o Jorge comemorando um gol pelo Guarani. Olha só. E eles tiraram o distintivo para deixar só a imagem de uma camisa verde, né? E dizer que era do time da Parque Antártica, né? Deixaram só o Jorge com a camisa verde, o calção branco, né? O uniforme da Adidas, que era o mesmo, né? As camisas eram idênticas, né? A diferença era o distintivo. Eles tiraram o distintivo da foto naquele banner que tinha lá, naquele envelopamento do camarote, cara. Então, o Jorge, ele era fantástico. O Jorge, eu digo para todo mundo o seguinte, ele conseguia, a bola grudava no peito dele, rapaz. O domínio de bola do Jorge, quando eu vi o Jorge Mendonça matar uma bola no peito, era uma aula. A bola grudava no peito dele e já caía ajeitando para a jogada que ele ia fazer. O Celso, você lembra disso? Sim, nossa, eu lembro de jogos assim dele contra o Vasco no Brinco, naquele torneio dos campeões, né, que a gente descia lá para jogar, o cara destroçava os adversários, né? E outra, era craque, né? Indiscutível, Jorge Mendonça. Para mim, realmente, tiro o chapéu para você também por ter ele como um dos maiores ídolos, sabe? Não, mas é fato. Ele chega ao Guarani no final de 80. Ele vai embora do Guarani em 83, é isso? No comecinho do ano de 83, ele fica até 82. Depois daqueles jogos do Torneio dos Campeões lá, disputa um pouco do Campeonato Paulista ainda, mas
já numa situação, agosto, setembro de 82, não estava. Ele estava saindo careca, tudo, deixando o Guarani, né? Então, foi no finalzinho de 82, os últimos jogos dele com a camisa do Guarani, né? Então pensa Eu acredito. comigo, entre finalzinho de 1980, então eu nem vou contar 80, 81 e 82, o cara marca só 88 gols, cara. Pô, como é que eu vou contestar um dado desse, velho? Nem tem como contestar, né, Ortiz? Nossa, o Jorge Mendonça, que nem eu falei dos outros também, todos os jogos a gente tinha certeza da vitória dentro do brinco, né, com certeza. A gente teve uma série de invencibilidade dentro do brinco, graças a ele. A gente chegou na final, praticamente quase na final de 82 82. do Campeonato Brasileiro, né? A gente perdeu do Flamengo aí. Ele marcou os 2 gols, né? E aquele gol que ele marca de voleio na cobrança do escanteio é fenomenal, cara. Exato. Nossa, a gente fala e se imagina dentro do estádio, é, assistindo o jogo e vendo detalhes que a mente gravou, né? Pois Isso é muito é, bacana. puta, eu tenho esses momentos aqui, firmes aqui, viu? Então o Jorge, pra mim, cara, pelo número de gols marcados, acho que proporcionalmente, pela quantidade de jogos feitos e número de gols marcados, o Jorge Mendonça é o maior artilheiro na média de gols, né? Pelo Guarani, creio eu. Sim, com certeza. A gente ainda vai montar essa estatística também, mas em média de números de jogos e gols marcados, ele supera praticamente todos os outros, né? Todos os outros. Que E no dado momento, fantástico, cara. Que dado fantástico. Cara, olha, o programa de hoje tá delicioso, viu? Eu vou te sugar até quando você falar. Não aguento mais falar, viu, Ortiz? E eu tô aqui fingindo que eu não tô vendo o jogo do Sport Recife com o ABC e o ABC quase fazendo gol e tal, porque hoje isso pra mim não importa, não. O que me importa hoje é bater um papo contigo. Aí a gente sai do Jorge com 88 gols junto com o Vila Lobos, né? E vai pro Fifi. Fifi marcou 86 gols, é o 10º maior artilheiro da história do Guarani. Conta um pouquinho pra gente a história do Fifi. o Fifi saiu do juvenil do Guarani, né? Fifi, aliás, ele era um rapazinho que o Gazeta, né, o Esporte Clube Gazeta, na época, nos anos 50, né, o Gazeta foi fundado em 1950 e o Gazeta começou a disputar campeonatos varzianos aí em Campinas. E Fifi pegava sua bike na época, ia fazer entregas de pão, de tudo, era um moleque, mas deixava a bicicleta no campo e ia bater a bola dele, né? Depois ele ia voltar a fazer o trabalho. E foi jogando no Gazeta que ele foi para o Guarani depois. Estou fazendo toda uma história do Gazeta também para poder homenagear meu pai, que jogou também no Gazeta, no início dos anos do Gazeta Esportiva, né? E Fifi fazia toda essa malandragem, né? Ele fazia as entregas, depois parava lá, entregar terno e tal, aqueles negócios dos anos 50 que tinha muita tinturaria, levava tal, daí ele parava para bater a bolinha. E Fifi foi o primeiro atleta do Guarani convocado para Pra a seleção seleção, né? brasileira, né? Exatamente. Disputou o Campeonato Sul-Americano Juvenil lá em 1954 na Venezuela, tudo tal. E Fifi era aquele cara que também passou pelo Guarani, fez muitos gols, jogou no Guarani de praticamente, vamos falar de 54, né, quando ele entra no time principal, até os anos 60, né, no começo dos anos 60, ele era também o fenômeno do Guarani, né, ele junto com outros grandes artilheiros ali, ele sucedeu praticamente o Vila Lobos e o Augusto junto, né? Ele veio depois desses dois caras, era um moleque que marcava gols, entortava as defesas, foi, que nem eu falei, foi o primeiro a ser convocado para a seleção, e ele jogou também num time que tinha também uns caras fera, sabe, Ah, Ortiz? Não era aquele molequinho que jogava sozinho lá, tal, não. Tinha
carinha lá no Guarani também, na época que ele estreou lá, tipo um Paulo Leão, um Paulo Benê, Leão. Nossa. né? Um Friaça, né? Então, Zequinha pegou esses caras, tinha o Villa-Lobos mesmo, tal. Então, o Fifi pegou a manha desses caras mais tarimbado e começou a marcar gol também pra caramba. Enfim, né? Tem jogos também de Fifi marcar 4 gols, Fifi entortar defesas como a da Ferroviária, né, onde ele marcou 3 gols num 8-2, que o Guarani venceu a Ferroviária, um amistoso contra a Oriense, que ele marcou, o Guarani ganhou de 8-0 lá em Ouro Fino, ele também marcou 3 gols, Friaça marcou 2, Villa-Lobos marcou 3, então esses Nossa caras senhora. jogando junto, assim, algo assim, de você pega assim, putz, eu tenho os retrospectos, tenho todos os jogos, aparece quem marcou os gols, tudo. Tal. Você olha assim, putz, Fifi, um moleque, junto com Villa-Lobos, junto com Roberto, junto com Friaça. Friaça foi aquele cara que jogou a seleção brasileira, né, de 50, né? Era um dos caras que disputou, depois passou por outros clubes e também jogou no Guarani. Então, Friaça também marcava gol. Depois joga com Benê. Benê é um dos ídolos do meu grande amigo Fernando, né? Benê, quando fala de Benê, Fernandão também Zoinho do vibra, Fernandão porque brilha, né? Zóio do Fernandão brilha quando fala de Benê. porque ele era moleque, ele me conta essas histórias que o pai dele levava ele lá no brinco e Benê marcava gol e tal, não sei o que tem. Eu falei, putz, você teve chance de ver Benê jogar, eu não tive, né? Enfim, mas Fifi jogou com esses caras, então ele pegou as manhas, fez muitos gols, é um cara também que merece todo o respeito dos jovens torcedores do Guarani, porque pegou o Guarani também numa situação dos finais dos anos 50, que o Guarani tinha que disputar aquela série branca, aquela série azul, porque tinha uma pré-classificação para o Paulista, né, para o Paulistão, e daí o Guarani, para enfrentar aqueles grandes times, que nem a gente falou, a gente tomava umas goleadas também meia fora da caixa, né? E daí o Guarani tinha que disputar a Série Branca, a Série Azul. E Fifi, quando pegava esses outros times que sobrava para o Guarani, eles ajudavam a destruir e o Guarani se manter no topo dos times do futebol do interior, né? Tem o último jogo da história entre Guarani e Mogiana, profissional, Fifi também fez um gol, né? Então, também isso marca muito, porque meu pai jogou no Mogiana, enfim, e daí você vê Fifi, vê esses caras, Porra. por isso que eu pesquiso, Ortiz, assim, porque uma coisa liga a outra, e o futebol é dinâmico e bonito, bacana por isso. Então, você vê a história de um cara que chegou lá em Votuporanga, me abre um jornal da lista que eu apresentei para o torcedor bugrino, apresentei para o Brasil aí, que saiu para tudo quanto é lado, os 10 maiores jogadores em 80, E o o Fifi orgulho segura. dele, né? Com aquele jornal na mão, né? Ele com a idade, morando lá nas dependências da Arena de Votuporanga lá. Sim. Enfim, é um cara que, nossa, merece muito respeito também. Pois é. Só para resumir, né, cara? Se hoje é difícil chegar à seleção brasileira, naquela época era muito mais. Era muito mais. E o cara chegou à seleção brasileira, né, Celso? Porra. Seleção brasileira, então, poxa vida. E de um time do interior, né, Então, Ortiz? imagina o Falar, quanto pegar um. esse cara tinha que chamar a atenção por ser de um time do interior para chegar numa seleção brasileira, né, cara? Exato. Ele tinha que ter um destaque, ele tinha que ser um cara que realmente chamasse a atenção dos treinadores da época, dos dirigentes da CBF, né, para que pudesse ser convocado, né? Então, isso daí foi um grande feito do Do Fifi na Fifi. época. É. Pô, Isso é que fato. maravilha, cara. Aí nós vamos do Fifi pro China. 83 gols, o 11º. Nossa, esse China, eu vou te falar para você, também é um cara assim fantástico, sabe? Ele fez praticamente 83 gols pelo Guarani. Ele
Eu ouvi o programa de vocês no dia que o Dorival falou que o craque do time era o China. Sim. Eu falava assim, alguém falou que esse cara era o craque. E saiu da boca do Dorival, porque se o Guarani foi campeão em 49, foi graças ao China, sabe, Ortiz? China marcou muitos gols em 49 pelo Guarani. Ele veio, era um pernambucano, né? Um pernambucano que chegou no Guarani. Ele substituiu outros grandes jogadores que o Guarani tinha no ataque também na época de 48, né? O Zusa parou em 48, daí o China chegou. E olha que você vê que ele marcou 83 gols. Então, se ele tivesse entrado na lista, ele era praticamente o sucessor inicial do Zusa, né? Porque com 83 gols, ele, né, numa época que o Guarani tinha Maurinho, que depois também foi para a seleção, foi de São Paulo, foi para São Paulo. Então, China jogou com Renato Marque, né, que também foi um dos grandes jogadores do Guarani, jogou com o Piolim, né? Jogou com Dorival. Então, China, assim, para mim, e o Dorival realmente confirmou, era o maior responsável pelo título do Guarani também, né? Juntamente com os demais, né? Porque quem tinha Dorival, Chiquinho, que veio do Mogiana, Zico, né? Enfim, o Guarani era um senhor time em 49 também, que a gente precisa levar essa história também para o pessoal, né? Porque todo mundo fala, o Batatais, aquela história ridícula que o árbitro inglês foi comprado, tudo babaquice, porque o Batatais não aguentou mesmo o ímpeto do Guarani, né? Quem tinha China, quem tinha Piolim, quem tinha Dorival, não era os irmãos Rosa, né? Também é outro time que graças desceu para a última divisão, odeio o Batatais. E eles nos odeiam na mesma proporção, viu? Na mesma proporção, tem até faixa, quando a gente estava na 2 junto com eles. Eles nos odeiam na mesma proporção, né? Aí nós vamos falar de Zenon e de Benê, 81 gols cada um. Zenon é mais um, né? O Zenon, ele não tem tantos anos de futebol pelo Guarani. O Zenon chega ao Guarani em 75, é isso? No final de 75 para 76, né? Praticamente em 1976 que ele vem do Ercílio Luz. Não. O Zenon vem do Ercílio Luz? Jogou no Ercílio Luz, mas eu não me recordo se ele veio do Ercílio Luz ou se ele já veio do Avaí. Eu acho que ele veio do Avaí. Ele vem do Avaí pro Guarani. Mas aí vamos botar 76. Zenon vai de 76 até 80, né? 80 o Zenon sai do Guarani, a gente tem que lembrar disso. O Zenon sai do Guarani pro futebol árabe, não é isso? Exato. Então são 4 anos praticamente de jogos consecutivos ali, depois ele sai para o futebol árabe, depois ele volta no Guarani, né, para mais algumas temporadas. Então vamos dizer que praticamente a história de Zenon nesses gols marcados se resume praticamente em 4 anos, né, de muitos gols por sinal, né, Ortiz? De muitos gols, por sinal. Gols de falta históricos, né? Gols Aquela foto da semifinal contra o Vasco, que o Mazzaropi está simplesmente congelado, sem ação, vendo a bola entrar no ângulo, é fantástica, cara. Não, um dia aí no shopping Guatemi, ele estava passando, eu falei para minha esposa, eu tenho que pegar um autógrafo dele, por mais que já passou trocentos anos, porque aquele gol também de bicicleta que ele fez com Fortaleza, aí no Brinco, tá até hoje na memória, né? Então, assim, putz, é um dos ídolos nosso, Zenon, putz, eu acredito que jogou com o André Catimba, que era um outro cara fera, jogou com o Antônio Carlos, jogou com o Ziza, com o Flamarion. Então, putz, ele fez parte daquele time de 76, que a gente foi campeão paulista do primeiro turno, né? Nossa, que legal, né? Esse foi meu primeiro jogo no Brinco, viu? Esse foi meu primeiro jogo no Brinco. 4 de julho de 76, Guarani 3, São Bento 0. Nossa, esse foi o seu primeiro jogo. E eu te falo para você que 1976 foi o primeiro jogo meu também no Brinco, Ortiz. Mas o meu foi contra a Portuguesa Santista.
né? Foi contra a Portuguesa Não, Santista. eu Meu falo pai- que eu vou processar o Guarani por propaganda enganosa, Celso, porque eu estreio no Brinco de Ouro com o time sendo campeão, pô. Eu achei que ia ser assim toda hora, porra. Eu tenho até hoje aquele placar que tem lá no. Tem a foto lá. Hoje no Cine Brinco de Ouro, o Guarani não perdoa, mata, né? Então, foi muito legal aquilo lá, aquele Eu me lembro título. dos caras carregando Flamarion no colo, no ombro. Tinha uma faixa no meio do gramado, Flamarion, o deus da raça bugrina. Nossa, cara, eu me lembro de cada detalhe desse jogo e eu tinha 5 anos de idade, velho. Nossa! E outra coisa, Ortiz, nossa, eu me lembro desse jogo lá nas Gerais do Brinco, né? Eu era moleque também de tudo, o Beisola, um torcedor símbolo do Guarani, né? Um cara assim também que movimentava bastante a Guerreiros da Ah, Tribo nós na estamos no época. rastro da família do Beisola, viu? Nós vamos produzir um material aqui, se Deus quiser, com a família do Beisola aí falando dele, viu? Nossa, muito legal também, uma bela de uma homenagem justa à Beisola, Que sabe? não Eu viu o era Guarani moleque. ser campeão, né, cara? Beisola não conseguiu ver o Guarani ser campeão brasileiro em 78, ele morre antes. Ele morre antes. Mas tava lá na torcida do Guarani, com a camisa da Guerreiros, né? Nossa, eu era moleque, eu não tinha dinheiro para comprar uma camisa daquela, né? Falava, "Putz, como é que eu vou fazer?" Daí a Malhas Wolf de Vinhedo, né? Fazia aquelas camisas pirata do Guarani na época, né? Daí eu cheguei a pintar estrelinha. Antes do Guarani ser campeão brasileiro, eu já tinha estrela, né? Na minha Cada camisa da Malhas loucura, Wolf do Guarani, cada do Guarani loucura. campeão paulista de 76. Eu ia pro Senai com o maior orgulho. Falava assim, nossa, meu time é campeão, os seus não. Então, Cada loucura, velho, cada loucura. Mas aí do Zenon a gente tem que falar pouco porque também é recente. Mas e o Benê? Conta a história do Benê pra nós. 81 gols junto com o Zenon. nossa, o Benê, falar do Benê, quem teria mais propriedade de falar O seria o Fernando. Fernando, né? Ele viveu e conhece muito mais a história do Benê do que eu, sabe? Mas Benê também é um cara de muitos gols pelo Guarani, de uma época que o Guarani tinha como principais rivais no interior o São Bento, o Noroeste, né, o Botafogo, a Esportiva de Guaratinguetá, e Benê começou também a marcar gols e se destacar no Guarani de uma maneira assim contínua, né? Ele deu sequência praticamente no que Villa-Lobos e no que Fifi fez, né? Porque ele entra naquele período de 1960, 61, com Paulo Leão, Oswaldo Ponte Aérea. Então, ele faz parte de um Guarani que estava crescendo e seria um dos grandes no futuro, né? E isso já estava se projetando na década de 60, com um parque poliesportivo e com jogadores de gabarito, tipo o Benê mesmo, né? Que chegou também a destaque, né? Acredito ele chegou na seleção também, né? Enfim, Benê com muitos gols também marcados, né? Em goleadas históricas do Guarani Oi, tem Celso, gols deu do uma Benê, tem cortadinha aqui no três gols áudio. contra. Deu uma cortadinha no seu áudio, mas pode continuar falando que eu acho que já restabelecemos. Ah, tá. Então o Benê era no Campeonato Paulista de 59, quando ele começa a aparecer no Guarani com mais frequência, né? 58, 59, foi ali que ele começou a surgir com maior número de jogos para o time. Mas foi em 1960, 61 que Benê também vira o craque do time, né? Ele, juntamente com Paulo Leão, transforma o Guarani um dos principais concorrentes do interior, né? Frente aos times da capital, Taça São Paulo, Benê faz gol contra Paulista, contra Botucatuense, depois começa Paulistão, ele marca gols também de maneira contínua. Então o Benê também é um dos craques que merece reverência e ser lembrado. Eu acho que deveria ter um memorial gigante com a foto desses caras que fizeram a história do Guarani e deram muitas vitórias, muitas alegrias à torcida nossa, sabe? Muito bacana também. É, Benê. nós vamos prestar todas essas homenagens um dia, viu?
Eu tenho isso comigo. Eu acho que eu não vou embora desse mundo antes de ver o Guarani fazer isso, viu? O Guarani precisa tratar essas pessoas, né? Precisa reverenciar essas pessoas, né? Da sua história. Você sabe que quando eu joguei na base do Guarani, lá em 85, o Paulo Leão era técnico do time de júniors, né? E eu, naquela época, não sabia quem era o Paulo Leão. Eu fui descobrir bem depois quem era o Paulo Leão. Então, Ortiz, jogadores que nem Villa-Lobos, um jogador de outro país, vários já defenderam o Guarani, vários treinadores também já passaram dirigindo o Guarani de outro país, mas igual Villa-Lobos dificilmente vai ter, né? Porque em mais de 100 anos de história a gente conseguiu ter um peruano que veio aqui, marcou 88 gols, pode superar esse número, né? Dificilmente a gente vai ter outro que venha e construa uma história tão bonita quanto ele fez com a camisa verde e branca, né? Pô, que legal, Então, cara. Você me contou que o primeiro gol dele marcado pelo Guarani foi logo no primeiro jogo dessa excursão, né, lá para o Chile. foi, Qual foi foi o lá no jogo em que ele mais marcou gols? Você tem esse dado? Esse jogo que ele mais marcou gol foi no dia 30 de junho de 1957. O Guarani jogou no Brinco contra o Nacional da Capital, né, pelo Campeonato Paulista. Ele marcou 5 gols na vitória do Guarani por 6-3 contra o Alves Celeste da Comendador Souza. Também foi o jogo que ele mais marcou gols com a camisa do Guarani. 5 gols na mesma partida. E o último gol que você tem catalogado dele foi contra quem, Celso? Contra o América de Rio Preto, né? Campeonato Paulista também. O América, o Diabo veio no brinco, né? E perdeu do Guarani de 1-0, gol de Villa-Lobos. Isso foi no dia 9 de novembro de 1958. Bom, Foi o último. o América, se eu não me engano, nos deu Fumagalli, né? O América foi quem nos deu Fumagalli, né? Sim, sim, sim. Veio de lá de São José do Rio Preto. Mas é um time que eu nunca gostei, viu? Vou contar a verdade pra você, eu nunca gostei do América. O América não tinha. O estádio do América não ficava do lado de um cemitério lá em Rio Preto? Eu não cheguei no Benedito Eu Teixeira, fui, eu Ortiz. fui. Ficava do lado de um Eu cemitério lá, se eu não me engano, viu, cara? Eu nunca gostei muito desse América, não. Era um time encardido pra nós, né, Celso? Não, sim, o América era encardido. O América é um dos times que mais infligiu derrotas para o Guarani, né? Mas, assim, no cômputo geral, nós temos vantagem, né? Graças a Deus, Enfim, né? nenhum time do interior dos antigos, né? Porque a gente acabou sendo vítimas desses times recentes aí que apareceram e desapareceram assim do nada, né? Tipo aquele Guaratinguetá, é, o E o último aqui que a gente tem nessa lista, o 15º maior artilheiro do Guarani é o Bibiano, 78 gols marcados pelo Bibiano. De quando a quando, o Celso? nossa, Bibiano, ele vem da década de 30 no Guarani, sabe, Otis? É. É um cara que defendeu também o Santos, né, nessa época, e depois ele vem para o Guarani. Bibiano era um cara que jogava também enfiado de centroavante, de ponta, jogou até no gol do Guarani em jogos que ocorreram expulsões, tudo. Ele era o goleiro do Guarani, para o Guarani não ficar sem goleiro, Bibiano ia para o gol, e o Guarani não perdia. Bibiano, além de artilheiro, também era um bom goleiro na década de 30, de 40, quando ele defendeu a camisa do Bugre, né? E, enfim, Bibiano marcava muitos gols também. Tinha jogos que Zusa fazia, Bibiano completava, Zusa fazia, Bibiano ia lá também tentava igualar a ele. Enfim, Bibiano foi numa época que o Guarani era campeão do interior, campeão da sexta região do estado. Bibiano foi tricampeão campineiro pelo Guarani. Bibiano foi o cara que marcou o gol de empate contra o Comercial de Jundiaí no primeiro jogo lá na Terra da Uva, e depois ele teve que ir pro gol quando o Zé Coco se machucou.
Enfim, Bibiano tem também uma história bem bonita com a camisa do Guarani. Foi em momentos difíceis, né, nos anos 40, nos anos de guerra, né, o mundo atravessava aquela fase difícil, mas o campeonato não parava aqui, não parava em Campinas, não parava no interior, e Bibiano foi fazendo seus gols, né? Ele praticamente estreia, que nem eu te falei, na década de 30, 40, e leva também 10 anos no Guarani, jogando os campeonatos campineiros amistosos e campeonato do interior. Pô, que delícia, cara. Celso, nós pagamos aqui a lista dos 15 maiores artilheiros da história do Guarani, torcendo muito para que a gente possa ter um dia outros nomes entrando no meio dessa lista aqui, porque quem ganha com isso é o Guarani, que o Guarani, ao construir a sua nova história, traga sucessores a esses nomes. Acho que esse é o nosso maior sonho, mesmo imaginando um futebol diferente hoje, onde as pessoas, os atletas criam pouco vínculo com os clubes, né? A gente torce muito para que um dia outras pessoas consigam entrar nessa lista, né, Celso? É verdade, essa lista a gente pode ampliar ela para 20 maiores artilheiros, que tem outros que beira esses 70 gols, tudo, né? A gente tem a Mauri, tem Tião Macalé, tem Berico, tem Oswaldo Ponte Aérea mesmo, é o próximo, deve ser o 16º da lista, sabe? Tem no começo da história do Guarani, para quem não sabe, tem Margarido fazendo gols, tem Odilon, tem Cambuí, tem grandes nomes ainda que fizeram gols pelo Guarani e chegaram a mais de 50 gols, enfim. E a gente torce realmente, que nem você falou, que outros surjam e que possam completar essa história rica, cheia de conquistas, cheias de momentos difíceis, mas também de momentos assim fantásticos de superação, de vontade de vencer tudo, porque o Guarani não é aquele time que nasceu em berços de ouro, que nem falam. O Guarani tem uma trajetória de dificuldades, de batalha, a garra dos dirigentes bugrinos de outrora, para poder construir um estádio, para poder manter o Guarani num campeonato, sabe? Na década de 40, o Guarani quase também fica praticamente sem o Pastinho. Sofreu, né? Sofreu muito com uma hipoteca ali do Pastinho, né? Naquela época. O Mogiana foi um co-irmão para o Guarani bem bacana, porque cedeu Horácio Costa por todo o tempo que o Guarani treinou lá e praticamente jogou os campeonatos do interior, né? Então a gente tem muitos jogos realizados na casa do Mogiana, que é muito bacana também, uma hora a gente contar, mostrar como que aconteceu a inauguração do estádio, os jogos que o Guarani mandou lá, teve jogos assim importantíssimos do Guarani contra Botafogo do Rio, lá dentro do Horácio Costa, contra o Atlético Mineiro, enfim, tem jogos assim bem bacana que o Guarani, com esses jogadores, com seus dirigentes, com a sua torcida, fez com que ele fosse esse gigante de hoje, né? Apesar de todos os precalços, o Guarani é o maior. Não tem no interior do Brasil maior do que ele. Os números mostram, né, Celso? É o único campeão brasileiro e até hoje, como nós dissemos aí no começo, né? O Guarani está fora. A última Série A que o Guarani jogou foi a Série A de 2010. O Guarani ainda é o clube do interior com mais participações na Série A do Campeonato Brasileiro. São 29 participações. Os números falam por si, né? O Guarani é o maior clube de futebol do interior do Brasil. Sim, com certeza. Então tem muita história, tem muitos títulos. A turma fala assim, nossa, não vamos falar de títulos da década de 20, 30, mas são importantes porque a gente enfrentou adversários assim bem interessantes, né? Porque tinha aquela taça competência que a gente foi disputar com a Portuguesa Santista no antigo Estádio da Floresta, em São Paulo, para depois enfrentar o Palmeiras. Tudo bem, a Santista ganhou aquele jogo no último minuto de jogo, foi para a final contra o Palmeiras, contra o Palestra Itália, né? Enfim, então tem jogos que a turma fala assim, putz, mas o Guarani jogou com quem? Quando foi o primeiro jogo contra o Palestra Itália, o atual Palmeiras? Quando jogou pela primeira vez com o Corinthians?
qual o jogo, qual o clássico mais antigo do interior? É Guarani Paulista ou é Guarani 15 de Piracicaba? Tirando o derby, que é o clássico mais antigo do estado, né? Então, Guarani Paulista é o jogo mais antigo entre duas equipes de cidades diferentes do interior. É o clássico vovô do interior de São Paulo, né? O jogo Guarani 15 tem histórias assim fantásticas que a gente descobriu durante nossas pesquisas. O Guarani indo para Piracicaba inaugurar o ramal da Companhia Paulista. O Guarani ganha de 7-0 o jogo, mas os dirigentes do 15 pedem clemência e pedem para o árbitro reduzir o placar para 4-0 para não ficar feio. E o jornal publica 4-0, mas o jogo foi 7. Então, são histórias assim que é muito bacana. O centenário de Mococa, né? Nossa, falecido V8 falava daquela história do relógio Targus. Um dia eu, Fernando, a gente catalogando os troféus lá, nossa, a gente achou o relógio Targus. A gente falou, putz, era tudo isso, né? Como é que funciona o negócio? Então tem troféus ali dentro do brinco que tem uma história bonita, tem uma história bacana, de conquista, de suor, de lágrimas. Essa história de 44 a gente precisa contar. A gente precisa contar a história desse Ederson, o gaúcho que deu certo no brinco na década nos anos 80, 81, né? Esses outros que passaram aí, putz, Amoroso, João Paulo, Fábio Augusto, né? Robson no gol do Guarani. Putz, eu adorava ver Robson jogar, tinha toda a admiração a Sérgio Neri e tudo, mas também achava o Robson um puta de um goleiro. Aliás, o Sérgio Neri não era titular absoluto, né? Em 86. Era o Robson, né? Depois aconteceu contusões, enfim, teve jogo lá no Mineirão que o Robson fechou o gol, o Guarani matou o Atlético Mineiro lá com defesas espetaculares dele, né? Então, não só esses que a gente comentou hoje, mas a grandeza da história do Guarani, desses craques, desses dirigentes, né? A gente não pode esquecer de muitos presidentes que se doaram pelo Guarani durante anos e anos para o Guarani ter esse patrimônio que eu considero ainda nosso, porque enquanto o Guarani estiver ali, é nosso, o brinco é nosso, enfim, reverenciar esses caras mesmo, reverenciar esses caras. E nós também, né? Porque a gente torce, vibra, a torcida tá ali, é chata, tem uns bugrinos que tem hora que a gente mesmo na arquibancada fala assim, putz, eu vou sentar sozinho ali. Tem uns cara que parece que só vai pro estádio para irritar a gente, né? Exato. Daí xinga o cara, putz, você gosta do futebol do cara, o cara tá xingando, você fala assim, putz, e agora? Eu xingo esse cara, eu vou apanhar aqui. Então já nem fica um pouco distante do negócio tudo, mas, putz, eu lembro de cada história do brinco, assim, muito bacana, Ortiz, muito bacana. Nós vamos ter oportunidade de contar todas elas, você vai ver, você vai fazer muitos ainda. Esse é o primeiro de 150 programas que nós vamos fazer junto aqui, viu? Legal. Pode ter certeza disso. Agora eu vou te explorar um pouquinho, porque a gente ficou até agora resenhando sem chamar os caras aqui. Tem algumas mensagens no WhatsApp, eu te convido a interagir com eles, pode ser? Pode ser, vamos lá. Então vamos embora, deixa eu chamar o pessoal aqui. Desculpa, já nem mande mais mensagem, pessoal, porque nós precisamos encerrar o programa, mas é para registro, porque nós temos o compromisso aqui. Então o nosso WhatsApp é esse. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Como sempre, no oferecimento deles, os nossos patrocinadores. Massa Boa, alimentos congelados, salgados, pão de queijo. Fale já com o Roger pelo WhatsApp 19 99758 3686, representante exclusivo Massa Boa para Campinas e região. Quinino Alimentos, a vida com sabor especial. Fale já com Roger ou Noel, representantes Quinino Alimentos para Campinas e região. O WhatsApp é 19 99758 3686. Clínica Sou Ortopedia.
fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Saudade Alimentos, o sabor de fazer bem feito. Representante exclusivo para Campinas e região, fale com Roger. Piracicaba, Americana e região, fale com o Newton ou Evandro no WhatsApp 1999-758-3686. Um grande abraço a todos eles e é graças a eles que nós estamos com esse microfone aberto aqui há pouco mais de 2 horas contando história do Guarani. E eu começo pagando aqui as primeiras. O Paulo Vidotti, eu vou registrar, mas eu não tenho como ver, tá? Boa noite, Ortiz e planeteiros. Não tem como não ir ao brinco e perder isso. E depois eu vejo o vídeo, mas está registrado que você me mandou o link de um vídeo no YouTube. Depois eu vou assistir com calma, tá bom? O Júlio de Arapiraca. Boa noite, Ortiz e amigos bugrinos. Hoje à tarde eu ouvi vocês falarem do jogador Patito, que jogou no Bugre na década de 70. Você tem algum contato onde eu possa tirar mais informações da passagem dele pelo Bugre? Ele é meu pai e tenho poucas informações dele pelo clube. Agora eu me emocionei, porra. Pera aí que nós estamos com a pessoa mais indicada aqui. Ô Celso Franco, pro Júlio lá de Arapiraca, que é filho do Patito, o que você pode contar do Patito no Guarani? Olha, Patito, eu também não cheguei a ver ele jogar no Guarani, né? Foi numa época que eu estava no bercinho lá para poder começar a engatinhar. Mas assim, a gente pode fazer, a pedido do filho dele, um levantamento de todos os jogos que o Patito fez pelo Bugre, a história dele, a chegada dele no Guarani. Não foi um jogador que a gente tem todos os dados levantados, né? Temos aqui que ele marcou gols também na época que Tininho, Vanderlei, Dante jogavam no Guarani, Caravete. Foi nessa época que ele esteve no brinco nos anos 70, né? No começo dos anos 70. Então a gente pode fazer um levantamento para poder presentear o menino aí, o rapaz que quer essas informações, né? Patito marcou gols contra a América, contra vitórias na Ferroviária, contra o Comercial, tem tudo gols de Patito registrado. Então a gente pode fazer todo esse processo para apresentar uma biografia legal do Patito pro solicitante. Ô Júlio, então já está prometido, nos cobre isso por gentileza, o Celso vai preparar o material do Patito. Se o Fernando Pereira tiver material para ilustrar isso também, Fernando, me encaminhe. E esse é o nosso presente para você, viu, Julião? Tá em Arapiraca, mas é um grande bugrino, tá acompanhando a gente. E a gente vai te presentear com isso, tá? Nós vamos fazer um levantamento completo da história do Patito no Guarani. E esse é o nosso presente para você, meu amigo. Um abraço, viu? Seu Valdir Montanher deixa um boa noite, bugrão, pra gente. Boa noite, seu Valdir. Um abraço para o senhor, obrigado. O Marcelo Aguilhari, boa noite, Ortiz, Celso e amigos bugrinos. Estou na escuta dessa resenha maravilhosa e com o secador atômico em modo hard. Todos estamos e tá dando certo, hein? Tá dando certo o secador do Guarani para pensar em coisas maiores nessa Série B ainda, viu, Celso? Opa, que legal, Ortiz. Eu não estou acompanhando, mas agora você falando, já fico naquela torcida para que os resultados se mantenham do jeito que deve estar e o Bugre possa... Olha, eu vou te dizer o seguinte, o melhor resultado possível de acontecer aconteceu lá em Goiânia, tá? A Piruada empatou com o Vila Nova por 1-1. Então, com esse resultado, o Vila Nova fica com 46 pontos, 1 ponto atrás do Guarani. O Guarani ganhando abre 4 pontos do Vila Nova. É uma boa notícia, não é? Com certeza. E por enquanto, o ABC vai segurando um 0-0 com o Sport lá em Natal. Por enquanto, 0-0 ABC e Sport. Muito bom também, um ótimo resultado. Se o ABC fizer um gol, a gente vibra melhor ainda. Vamos torcer para o ABC sair da lanterna. Já teve algumas chances aqui, se sair o gol eu vou gritar, viu? Vamos embora. O Rafael Mantilha, boa noite, Ortiz e Celso. O nome do estádio antigo do América de Rio Preto, que era vizinho de um cemitério, era Mário Alves de Mendonça. Pois é, foi nesse que eu fui, pô. No caso do América, parece ter um estádio maior que não fez bem. Eu não me lembro dele ter alguma força depois que o estádio Benedito Teixeira foi inaugurado.
O América desaparece, né, Celso? O América é um dos times que desaparece aí na trajetória, né? Depois o América começa a dar aquele apagão e tá lá na famosa série A4, né? Se for criada bem, vai estar na A4. Quem sabe um dia, né, retome aí, mas eu não gostava muito do América, não, viu? Eu não gostava muito desse time, não. O Beto, parabéns Ortiz e Celso, excelente resenha do passado glorioso do nosso Guarani. Abraços, um abraço pra você, Beto, obrigado. O pessoal tá gostando, né, o Celso, ainda bem, né? Ainda bem, né? Legal, porque vai que, né, tem alguma coisa que não foi de agrado, daí já viu, né? Se Mas a tiver, gente se, procura se tiver, falar. se tiver alguma chita ouvindo por aí também, não deve estar gostando muito, não, né? Não deve estar gostando. Mas aquele lance, né? Eu sempre, quando eu vou a Campinas, eu corto volta ali, né? Eu falei que desde Eu evito 1987 também. eu evito passar por aquele lado. Então, tenho até colegas que torcem, sofrem pelo aquele time, né? Eles não torcem, eles sofrem pelo aquele time, né? Que se é que a gente pode chamar de time também. Você sabe que Mas eu tenho um título pra Piruada. é, É a maior seca da história do futebol, é, né? porque não dá para contar o que ganharam aí recentemente, né? Então, é a Então, maior seca da história do futebol. Por que eles não botam isso lá no muro do chiqueiro, pô? pinta lá uma fachada lá nos que estavam reformando, lá coloca assim, olha, desde tanto nunca fomos e nunca seremos, né? Então daí seria legal. O chiqueiro do Beira-Linha, né? A gente tem o Beira-Rio lá e aqui a gente tem o chiqueiro do Beira-Linha. Legal, gostei dessa. O Carlão, valeu Beto, um abraço meu irmão, obrigado. O Carlão do Guanabara, parabéns Ortiz, simplesmente fantástico o programa. E parabéns ao Celso, continue pesquisando, muita verdade virá à tona dos que se intitulam de inverdades. E faço menções também ao Fernando Pereira, velho parceiro de arquibancada, ao Zé Ricardo Lenz e Mariolane, a você, que dá devida atenção e respeito à nossa sagrada instituição. Cara, a Rádio Web Planeta Guarani, o portal Planeta Guarani, que hoje já não tem a mesma força que um dia teve, mas são veículos que eu criei exatamente para engrandecimento do Guarani Futebol Clube, cara. Nós tivemos momentos difíceis, muitas coisas que eu escrevi, eu falei durante esse período todo, são 20 anos falando de Guarani diariamente, muitas coisas me doeram muito escrever e falar, mas elas eram necessárias naquele momento. Para quê? Para que o Guarani pudesse voltar a ser respeitado, né, Celso? A gente só queria um pouco de respeito naqueles momentos difíceis, né? Exato. Respeito, porque é uma camisa de tradição, é o campeão brasileiro, independente de qualquer outra coisa. É o campeão paulista de 44, sabe? É o time de maior títulos no interior, é campeão campineiro de diversas modalidades, no juvenil, no infantil, no ping-pong, é campeão estadual de vôlei, é campeão estadual de atletismo, é campeão estadual de ciclismo, porque o Guarani não é só o futebol. O Guarani é uma instituição que teve outros esportes e a nossa estrela brilhou no vôlei, brilhou no basquete, brilhou no ciclismo, brilhou no atletismo, brilhou no ping-pong. Então, quando tudo isso estiver compilado e as pessoas puderem entender que uma instituição gigante como é o Guarani não deve permanecer durante todo esse longínquo de anos fora da primeira divisão, então a gente tem que abraçar o brinco realmente nesses jogos que faltam, vibrar, torcer, empurrar esse time para frente e trazer esse time para a Série A, porque quando a gente voltar a gente não desce mais não. Pois é, o Carlão, não tem que agradecer nada, cara. Nós estamos junto e Fernando Pereira e Mariolane são partes disso também. Eu não sou, eu sou só portador, né? Eles contam a história. Eu só tô aqui para sugar deles a história do mesmo jeito que vocês estão sugando aí do outro lado, viu?
Um abraço, Carlão. O Binho, agora eu vou te surpreender, quer ver? O Binho é meu amigo, né? Eu vou só dizer o nome dele, é Roberto Marque, viu? O Celso, o nome dele é Roberto Marque, viu? E E conheço. você conhece a figura? Eu imagino, porque quando o Renato era vivo, e eu fiz umas réplicas de camisa do Mogiana e acredito que ele tenha pedido camisas do Mogiana para mim na época das réplicas, Tá vendo né? só? Mas por conversas também a gente já tem alguma coisa a falar, mas na época a gente falou do Mogiana, mas o Renato Marque foi um dos craques do Guarani também. A gente tem biografia dele pronta, tudo certinho para ao momento que você quiser falar de Renato Marque, a gente fala também. E olha só, e aí ele tá aqui ouvindo a gente e mandando, hoje ele mora em Piracicaba. Boa noite, Ortiz e Celso. O Zequinha era sogro do meu tio avô, Renato Marque. Tá vendo só? Olha só. Então, tem história, né, Ortiz? É a família Tio. bugrina, né, ô Celso? Eu acho que isso ilustra a parte do nosso hino, né? A nossa família bugrina mesmo, né, cara? Exato. E olha só que interessante, né? Ele lá em Piracicaba, a família de Villa-Lobos em Piracicaba atualmente, o neto de Villa-Lobos está lá, a família dele, mãe, tudo, tal. Legal, bacana. E aí ele dá parabéns pra gente que a resenha tá sensacional. Binho, um abraço, meu bebum favorito. Um beijo no seu coração, queridão. E nós vamos falar aqui do seu tio avô qualquer hora, viu? O Newton de Valinhos, boa noite. Um ilustre bugrino negro foi o V8. Nossa, sem sombra de dúvidas. V8 a quem Campinas deve a sua história registrada em fotos, né, Celso? Verdade, registrado em fotos e outra. Eu já vou até falar para ele. Aristides Pedro da Silva treinou Villa-Lobos no Guarani em 1956, porque antes de Nelson Filpo Nunes assumir o Guarani em 56, que era o treinador do Bugre, era o V8. Mas fala assim, pô, esse V8 só dirigiu o Juvenil Guarani. Imagina. Mentira. V8 dirigiu o time principal do Guarani dentro do Campeonato Paulista de 1956. Pois é, tá vendo? Ele já te corrigiu aqui, Newton, tá vendo? Porque ele fala assim, ó, grande fotógrafo que registrou muito do Guarani, foi técnico do time campeão juvenil de 1950, invicto, afinal tinha um super goleiro. Como ele dizia, que delícia ver o V8 escalando aquele time. História que guardo no coração. Olha aí, cara, que delícia. Tá vendo? Mas o V8 também comandou o time profissional do Guarani. O Celso já trouxe isso pra gente agora, ó. Mas Campinas, de um modo geral, né? Não só o Guarani, deve muito ao V8, né, Celso? Sim, acho que também é uma pessoa. Eu tenho a biografia dele feita também. A hora que quiser também falar de V8, a gente pode falar dele desde a chegada de Valinhos, enfim, principalmente o que ele fez pro Guarani. E também Campinas como um todo, né? Porque se ele não tivesse registrado, feito o trabalho que ele fez, a Unicamp hoje não teria como manter e mostrar para o mundo histórias assim da cidade, aquele lance do Teatro Municipal, o Pastinho, Horácio Costa, sabe? Tem um acervo dentro da Unicamp. Quando o Corinthians veio treinar na Fonte Sônia, ele registrou tudo isso, Ortiz. E esses arquivos estão dentro da Unicamp hoje. Enfim, V8 também uma referência significativa na história do Bugre. Mais um negro na história do Alviverde. É isso aí, e muita gente falando groselha sobre o Guarani nesse aspecto, né? Um abraço, Newton, bem lembrado do V8, viu? Grande bugrino V8, grande bugrino V8. O Dantas está com a gente também, só faltam mais duas para eu te liberar, Celso, com muita dor no coração, senão eu te seguraria aqui até meia-noite hoje. Boa noite, Ortiz, amigos bugrinos e ouvintes, que história maravilhosa do nosso bugre, Ortiz. Nós, mais recentes, ele se lembra de Chiquinho, Paulo Borges e outros mais. Trabalho maravilhoso do Celso Franco, parabéns. Eu também gostava muito do futebol do Jorge Mendonça e do Ederson também. Nós gosta de gente boa, né, Celso Franco? Nós só gosta de jogador bom, né? Exato. E ele falou do Chiquinho, né? E o Frank também, né? A trave caiu porque o Frank fez o terceiro gol e o Edival
ficou famoso em Ribeirão Preto. Vai, Mingo, vamos falar de Mingo, pô. Mingo faz um gol no derby que a bola fura a rede, não é verdade? Exato, exato. Temos muita Muita gente. resenha. Temos muita gente. Nós vamos precisar fazer mesmo uns 150 programas, viu? Um abraço, velho Dantas, tamo junto, viu? E o Ednei de Valinhos, que é a última mensagem, ele manda um palavrão abreviado, que é um PQP. Que programa magnífico. Obrigado, Ortiz, obrigado, Celso, e eu te amo, Guarani. Essa é a nossa ideia, fazer vocês amarem o Guarani cada vez mais, né, Celso? Com certeza, Ortiz. A gente agradece aí as palavras dos colegas aí que mandam mensagem. Enfim, a gente vai sempre procurar apoiar o seu trabalho aí, Ortiz. Mostrar um pouco mais da história do Guarani. Tendo oportunidade também, a gente faz pequenos parênteses das histórias desses outros clubes de Campinas que fazem parte da história do Guarani e que cederam jogadores que nem o Santo, que nem Zequinha, que nem Joca, enfim, que eles passaram por outras pequenas equipes e no Guarani eles se agigantaram, teve toda um apoio, uma estrutura, e esses caras amaram o Guarani, porque eles permaneceram do Guarani durante muito tempo. Não que os recentes não o fizeram, mas, por exemplo, Camisola foi goleiro, foi treinador, foi caseiro e viveu dentro do Guarani mais de 50 anos. Então falar desses caras, né? Então a gente tem que mostrar para realmente todo mundo que ama o Bugre, um pouco desses caras que construíram essa história que para mim é magnífica, é muito 10. Ô, Celso, muito 10. Celso, sabe que você me deu uma ideia agora? Eu acho boa, eu não sei o que você vai achar dela, tá? É uma ideia que me veio agora à cabeça, né? Certo. Vou pedir não custa nada, né? Vamos lá. Nós temos tantas e tantas histórias de jogadores e de fatos ligados ao Guarani para contar. Por que não o Celso Franco mandar esse material em áudio para eu inserir na nossa programação constantemente? O que você acha de você, por exemplo, fazer uma tirinha contando a história do Camisola, em áudio me mandar, eu divulgo aqui na rádio, deixo nos intervalos para o pessoal ouvir, uma tirinha contando a história de determinada competição que o Guarani disputou e ganhou e tal e coisa. O que você acha da gente tornar isso mais frequente? Eu acho legal. Acho que é até Vambora? interessante, porque vamos construir essa história. Eu vou tentar primeiro quinzenalmente, porque eu também tenho outras atividades aqui em Bragança e às vezes isso Não, me no toma seu tempo, no seu tempo e no tempo que você estiver disponível. Você quer contar uma história em 5 minutos? Conta. Quer contar em 10? Conta. E aí, na medida em que você me encaminhar os áudios, eu deixo lá tocando na rádio, nas reprises que rolam 24 horas, intercalando com a programação, solto em primeira mão no programa e depois deixo reprisando lá para o pessoal ficar ouvindo, para as pessoas conhecerem mais e mais a história do Guarani. Você acha legal? Vambora? Vambora. A gente tem bastante coisa bacana para poder apresentar aí para o pessoal, os treinadores, a construção do estádio, os precalços, né? Não só as vitórias, algumas derrotas assim que são inacreditáveis, né? Porque a gente se perder para Santa Rita do Alagoas é terrível, né? Nossa, e eu era diretor-geral do Guarani naquela época, meu Deus do céu. Então tem coisas também que vira cômico agora no futuro, né? Então a gente tem que também... E Fumagalli estava em campo, rapaz. Fumagalli estava em campo. Então, tem algumas histórias também, que nem a da trave, desses jogos, assim, jogar em Paulínia, né? Com todo o respeito, a cidade de Paulínia, a gente mandou os jogos profissionais lá na cidade de Paulínia, é um negócio bacana. A gente jogou em Jacareí. Por que a gente jogou? Porque em 2014 a gente só fez 2 jogos no Brinco de Ouro. Tudo bem, tinha a Copa do Mundo, tinha reforma, mas tinha outras situações, né? Qual o ano que o Guarani mais jogou no Brinco? Né? Qual foi a maior invencibilidade do Guarani na história? Quais foram os adversários? Porque às vezes tem umas invencibilidades aí de times aí que jogaram contra times que não tinham força, mas o Guarani tem invencibilidades de jogos contra gigantes do futebol
nacional, né? Então, muito bacana. Tem ainda o pessoal aí que dos anos 2000 para cá não viram aqueles WO do Campeonato Brasileiro, do Flamengo e do De Inter, 80, de 87. E que, por 87. sinal, eu estava no estádio para ver os WOs, cara. Olha só, muito interessante aquilo, né? E dentro do retrospecto na CBF, isso é um resultado oficial. Então, o Lógico. Flamengo Inter tem WO contra o Guarani. Então, a gente tem uma vitória sim a mais contra esses dois clubes e até por 3-0, né? Porque em Sim. 87 já não era mais 1-0, né? É, É 3-0 que virava o WO, né? é Então, exatamente isso. poxa, a gente Vamos contar essas inauguração de... histórias? Você topa o desafio? Vamos, topa o É desafio, no seu Ortiz. Sim. tempo, é sem compromisso, assim, não quero nada diário, semanal. No seu tempo, você quer fazer todo dia, você faz. Quer fazer uma vez por semana, você faz. Quer fazer a cada 15 dias, você faz. No seu tempo. Pô, isso aqui vai ser legal contar. Grava um áudio, manda pra mim pelo WhatsApp, eu já baixo, edito o áudio aqui, preparo o programa e solto nas inserções ali nas reprises. Solto durante o programa também e a gente vai contando história, pô. Perfeito. E aqui já aproveito a oportunidade que tem os nossos colegas bugrinos aí nos ouvindo. Alguns jogos do Guarani ainda precisa ser revistos, né? Buscar nas cidades onde faltam essas informações, a escalação, o autor dos gols, né? É difícil, é um trabalho difícil, porque é Marília, Tem que ser presencial, né? Pirassununga. Tem que ser presencial, né? Então, se alguém puder prestar esse favor, né? Vamos embora, né? A gente vai embora para poder fechar de vez a história e ter esses resultados, esses jogos que faltam aí, né? Contra times assim que já não existem mais, mas que de repente tem um troféu guardado, tipo que a gente foi uma vez em Carioba, lá na Vila Americana, em Americana, para poder ver a situação lá do Museu do Carioba. Tinha uns troféus lá e tinha jogos contra o Guarani. Então daí a gente consegue buscar as informações e talvez ter até algum torcedor que tenha a escalação guardada, anotada, enfim, às vezes num cantinho da gaveta tem alguma coisa interessante para ajudar a gente a fechar esses detalhes que faltam da história do nosso bugre. Ô Celso, uma última mensagem que chegou agora. O Newton de Valinhos. Uh, Ô Celso, manda a biografia do V8 para mim. Ele sempre falou que meu pai era o melhor goleiro que ele treinou. O pai dele era o Acriton. Era ele mais 10, que amizade linda os dois tiveram e estão no céu junto. É o Acirton, perdão. Manda para ele, se você puder, Celso, me encaminhar esse material do V8 aí que você tem, para eu encaminhar para o Newton, então, que era o pai dele, o Acirton, foi goleiro treinado pelo V8 e os dois tiveram uma amizade de longa data, viu? Pode deixar. Vou já aproveitar esse final de semana. Provavelmente no domingo eu já separo, já salvo aqui e já envio para você, Ortiz. Daí você repassa ao nosso amigo. Maravilhoso, maravilhoso. Do... Maravilhoso. Pô, muito obrigado. Celso, pode deixar que eu vou soltar aqui. Se você tiver, vai me passando as cidades onde você precisa fazer essa pesquisa. Eu vou garimpando bugrinos que possam te ajudar nesse trabalho também. Na medida em que eles aparecerem, já passo o contato deles para você e peço para que vocês conversem aí para ver o que pode ser feito, tá bom? Tá bom. Ortiz, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Vamos manter essa parceria dentro daquilo que a gente se propôs, né? Agradeço a toda a torcida do Guarani aí que nos ouviu e também tenho certeza que outros de times adversários podem ter ouvido também, porque eles adoram também saber um pouco daquilo que a gente está fazendo, né, para tentar copiar, imitar, enfim, né, mas deixa eles de lado ali, que para eles terem uma história tão rica que nem a nossa, eles vão ter que ser refundados uma data certa, né, verdadeira, né, que não seja por crianças de 7 anos de idade quando foram fundados, enfim. Mas o que importa para nós é o verde e branco.
o Guarani, independente de ser o primeiro ou ser o quarto nessa Série B, o importante é retornar à elite, é importante a gente estar junto com Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio, os paulistas que estão na primeira divisão, enfim, Bahia, e trazer mais alegria para a nossa torcida, que é a maior do interior do Brasil. Sim, nós somos grandes em tudo, e isso a gente não pode negar nunca, nenhum bugrino pode negar isso. E outra, fazer a nossa torcida crescer, né? Fazer uma nova geração de bugrinos, conhecendo tudo isso que está prestes a chegar ao conhecimento de todos de uma maneira ampla, geral e restrita, e com o Guarani na primeira divisão. Meu irmão, obrigado por ter aceitado o convite, a porta está aberta, a casa é sua, já chega, já vai entrando e falando e fazendo o que você quiser. Você é sempre muito bem-vindo aqui, porque falar do Guarani é o que nós mais gostamos de fazer, viu, Celso? Muito obrigado, viu, meu irmão? Muito obrigado mesmo. Deixa eu te deixar descansar aí, que você deve estar bem cansado também. Vai secar o esporte agora, viu? Um abraço. Exato. Um abraço, Ortiz. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, o Celso já tá indo lá, vou desfazer a conexão dele aqui para ele poder descansar, coitado. Pô, chamei ele para fazer 1 hora de programa, nós ficamos mais de 2h30 no ar. Esse povo daqui a pouco vai começar a falar não quando eu chamo para fazer programa comigo, viu? 2h36 de programa nesse momento, agradecendo muito ao Celso Franco, uma pessoa especial, né? É um dos bugrinos aí que pouca gente ouve falar, pouca gente conhece, mas que é importante para essa história do Guarani Futebol Clube poder ser contada, né? E olha, pessoal, eu agradeço muito a vocês que entenderam a diferença do formato do programa de hoje, né? Um programa onde a gente muito mais ouviu, eu queria muito mais ouvir o Celso do que interagir, para que vocês todos pudessem conhecer um pouco dessa história do Guarani Futebol Clube. Acho que cumprimos o nosso papel, né? E eu vou me despedindo também agora. Também preciso terminar minha secação, também preciso descansar aqui. Vambora, amanhã tem mais. Amanhã à tardezinha a gente vem fazendo o jogo aí, acompanhando o jogo para ajudar o Guarani nessa secação de final de Campeonato Brasileiro da Série B, tá bom? Agradeço a todos que mandaram mensagem ao vivo, a todos que apenas nos ouviram, a você que está na reprise. Já aviso, esse programa vai pro YouTube sem imagem, tá? Vai ficar uma imagem lá trocando, frisando e tal, mas vai estar no YouTube para você conferir quando quiser, tá bom? Daqui a pouquinho tá liberado lá no nosso canal Planeta Guarani, Rádio Planeta Guarani lá no YouTube. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus permitir, mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!